Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Como sempre, muito obrigado aos mecenas da última quinzena. São eles o Marco Ramalho, Leandro Peixoto, o José Fialho e agradeço também ao Miguel Gomes e ao Filipe Lobo Silva. Muito obrigado a todos. Neste episódio estou à conversa com uma pessoa que eu queria trazer ao podcast já há muito tempo, o Miguel Herdade. O Miguel vive e trabalha em Londres já há vários anos, sobretudo nas áreas da inovação social, da gestão de organizações sem fins lucrativos e implementação de políticas públicas, com especial interesse por desigualdades, integração social e educação, que foi o tema da nossa conversa. Em Londres, o Miguel foi diretor associado no Ambition Institute, que trabalha na formação de professores, e governador de uma escola primária. Em Portugal, foi cofundador e diretor da Orquestra Sem Fronteiras, diretor da Academia do Johnson e foi assistente na Nova SBE. É membro independente do Grupo de Reflexão sobre o Futuro de Portugal, criado pelo Presidente da República. É engraçado porque eu já fiz vários episódios sobre o tema da educação aqui no 45 Graus, mas por algum motivo estou sempre a sentir vontade de voltar ao tema. Eu acho que a grande razão é que é um tema muito pouco falado na atualidade noticiosa, que está sempre mais entretida, seja com a atualidade política, seja com, desastres que vão acontecendo por esse mundo fora. E este é um tema altamente importante, talvez o mais importante, e que tem muito que falar, seja sobre as proezas que Portugal fez nesta área nas últimas décadas, e que eu acho que continuam a ser insuficientemente faladas, seja com os problemas que existem, com os desafios que existem relacionados com o lastro da pandemia, ou, eu acho que mais importante ainda, com o déficit de professores, que é um problema cujos efeitos já estamos a ver e vão agravar ainda mais nos próximos anos, e que é basicamente consequência de se estarem a começar agora a reformar todos aqueles professores que entraram no sistema de ensino depois do 25 de Abril. Nesta conversa com o Miguel, começámos por falar então do sistema de ensino português, como é que nós comparamos com outros países a nível de escolarização e a incrível proeza termos conseguido fazer nas últimas décadas, como o Miguel diz, um progresso tanto a nível de quantidade como de qualidade do ensino. Mas ao mesmo tempo, do lado da qualidade, se olharmos para os rankings PISA da OCDE, que são uma referência nesta área, eles mostram uma tendência algo preocupante nos últimos anos e a que é preciso estar atento. E a educação é uma área interessante porque mostra que Portugal, em alguns casos, consegue ter boas, excelentes políticas públicas, referências a nível mundial. E esse é um tema que me interessa muito. Aliás, ainda no outro dia dei uma palestra numa empresa que falava exatamente disso, de como uma das soluções para melhores políticas públicas é nós tentarmos aprender com as que funcionaram bem e tirar daí ilações para o futuro, seja no que toca às condições externas que as tornaram possível, seja, o que é mais interessante, aspectos da maneira como a decisão foi tomada ou das coligações que se criaram e que permitiram tomar boas decisões em termos de políticas públicas, seja no caso da educação, seja, por exemplo, no caso da política contra a droga, de que falamos na conversa e de que também já deu um episódio aqui no 45 Graus. Para além disto, falámos de uma série de outras coisas, falámos de exames, o lado bom e o lado mau dos exames. Falámos de um tema muito importante, que eu ainda não tinha falado aqui suficientemente no 45 Graus, que é a importância do ensino pré-escolar, que alguma investigação indica ser a fase mais importante de todas do ensino e está longe de ser aquela em que, como país, investimos mais, e também o que fazer para dar mais ferramentas aos professores, que são, como também a investigação demonstra, dentro da escola, de longe, o fator com maior peso no resultado escolar dos alunos e depois no seu sucesso ao longo da vida. Foi uma conversa longa, como são sempre as boas conversas aqui no 45 Graus, e agora deixo-vos com o Miguel Herdade. Vamos lá. Miguel, bem-vindo ao 45 Graus. Olá, obrigado por me teres aqui. Demorou. Foi bom. A demora ajuda-nos a pensar, não é? É, exatamente. Olha, para começar, como tínhamos combinado, já fiz não sei quantos episódios sobre educação, mas pelo menos uns 2 ou 3. Mas acho que nunca cheguei a fazer esta pergunta, exatamente faz sentido começarmos por aí. Qual é que é o retrato do nosso país a nível de escolarização? Ou seja, se olharmos por um lado para o stock, ou seja, para a população, qual é a percentagem que tem, não sei se sabes isto completamente de cor, mas qual é a percentagem que tem ensino superior, secundário, básico, não é? Como é que nós estamos? Sendo que este stock, este acumulado, obviamente, é muito influenciado por coisas que têm décadas e, portanto, também é interessante olhar para as gerações atuais. Exatamente. Quais é que estão a frequentar o secundário, quais é que estão a frequentar a universidade em percentagem e como é que isso compara com outros países. Ok. Então, eu acho que a frase-chave é percebermos que Portugal é o país da Europa onde menos adultos concluíram os 12 anos de escola. Isto é o dado principal. Ou seja, Portugal é o país da Europa onde há menos adultos com o 12º ano concluído. Da Europa ou União Europeia? Sim. E além da União Europeia até, mas
por razões políticas. Ou seja, há países fora da Europa 27 que também têm esse estoque populacional mais alto por razões políticas, porque, por exemplo, muitos países da antiga esfera comunista valorizavam muito a escolaridade, coisa que nós não fizemos. Mas, na verdade, o ponto é muito mais antigo que este. Se tu quiseres ir buscar de onde é que vem o verdadeiro atraso português, tens que ir ao Marquês de Pombal buscá-lo. Sim. E, portanto, já falámos disso aqui. Pronto, imagino que já tenhas falado com mais que uma pessoa, mas no fundo o que acontece é que o sistema de ensino português, desde essa altura, que sempre foi o mais atrasado de todos os países ocidentais e da Europa. E, portanto, o que aconteceu foi que tu sempre partiste de uma posição, porque repara, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e desde aí havia pouquíssimas escolas em Portugal, havia o Colégio dos Nobres e poucas outras escolas, e, portanto, tu nunca tiveste uma escolaridade que chegasse mesmo às pessoas. E, portanto, o ponto a que tu chegas é absolutamente dramático, que é, tu tens quase 100 anos de atraso em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Sim, Se tu pensares que no ano 2000 Portugal tem mais ou menos a escolaridade da Alemanha em 1930... É um problema incrível. É um problema muito grave. Para dar uma noção do problema, em 1980, no censo de 1981, quase 80% da população não tinha mais do que a 4ª classe. Em 1981. Sim. É brutal. No ano 2000, era cerca de metade da população que não tinha mais do que a 4ª classe. Que é imenso. No ano 2000, incrível. Sim, é muito. Sim. Hoje em dia já quase toda a gente acaba a escola. O 12º ano. Não estou a falar de 4ª classe, estou a falar do 12º ano. Portanto, a taxa de abandono escolar é muito baixa. Este ano é nos 8%. E, portanto, isto é um caminho notável, estás a ver? Mas é um caminho de um atraso gigante, porque, de facto, tu nunca tiveste gente na escola como nos outros países da Europa. Portanto, tu nunca tiveste gente suficiente que tivesse o 12º ano e que depois andasse à universidade e, portanto, que tivesse conhecimentos e capital humano como os outros países da Europa. Portanto, tu, na prática, nunca tiveste talento suficiente para competir com os outros países. E, portanto, eu acho que Portugal até se deu bem, apesar das dificuldades. Sim. Tipo, se tu tiveres isso em conta, a coisa até correu relativamente bem, apesar do país ter problemas muito profundos e muito graves, não é? Sim, exatamente. Aliás, a própria transição para a democracia. Sim. Mas, ou seja, este cenário, se quiseres fazer estas 3 fatias destes censos, 1981, 80% das pessoas não tinham mais do que a 4ª classe. 2000, 50% das pessoas não tinham mais do que a 4ª classe. E hoje em dia tu olhas e já quase todas as crianças acabam no 12º ano. Isto é um feito notável. Sim. E isto vem acompanhado de outra coisa que eu acho que é muito importante, que é, tu conseguiste fazer uma coisa muito única no mundo. Eu desconfio que não há nenhum outro, talvez a Coreia nos anos 60 e 70 tenha conseguido fazer isto, mas que é, tu conseguires aumentar imenso a escolaridade. Sim. E, portanto, levar a escola a mais gente, num espaço muito curto de tempo, porque os anos 80 é relativamente pouco tempo atrás, não é? E conseguiste fazer isso sem comprometer a qualidade. E isso é que é notável. Sim, exatamente, porque seria de esperar que tivesses de sacrificar a qualidade para aumentar. Sim. E, portanto, tu quando olhas do ano 2000 até mais ou menos ali a pandemia, tu tiveste a qualidade dos teus alunos sempre a melhorar imenso. E muito mesmo. Também porque era muito má, verdade seja dita. Sim. Era muito baixo. Quando vês o resultado do PISA 2000 e de outras comparações que até houve antes, os resultados eram péssimos. E quando tu chegas a 2015, de repente vês que os teus alunos sabem melhor matemática que a Finlândia, que é aquele país que toda a gente adora. Exato, sim, que supostamente que era a referência. Que supostamente é a referência, se tem alguma coisa que te diga, mas pronto. Isso é uma grande cena, é um feito absolutamente notável da nossa democracia e uma coisa que... Então, diz uma coisa, eu gravei ontem um episódio com o Nuno Palma e não sei, isto é um bocado absurdo, mas eu não sei qual dos dois é que vai sair primeiro. Não sei se quem está a ouvir isto depois de ter ouvido esse episódio ou antes de ter ouvido esse episódio, porque foi um tema que eu falei com ele, e ele tem aquela tese polémica, embora na verdade não tenha nada de especial, de que o Estado Novo, na verdade, corrigiu parte do problema ao eliminar o analfabetismo que vinha de trás. Depois o problema é que não fez mais para além disso, ou praticamente nada para além, no fundo, da 4ª classe. Alguma série estatística que tenha o nosso atraso comparado ao longo dos séculos, digamos assim? Porque nós tendemos a olhar para o modo como estamos, não é? Mas aqui é interessante também olhar para como nós nos comparamos com os outros, não é? E seria interessante perceber, desde a expulsão dos jesuítas pelo Pombal, como é que o nosso atraso relativo foi evoluindo até hoje. Era muito interessante ter uma série dessas. Não sei, se tinhas que perguntar ao Nuno, porque ele é que é historiador, Nuno Palma. Não sei se ele tem, porque... Não, eu acho que a partir do século XX tu deves conseguir fazer isso. Isso tenho poucas dúvidas que consigo. Aliás, eu penso que esses dados existem. E, portanto, tu consegues comparar desse ponto de vista. Agora, se desde os séculos... Eu imagino que sim, porque se não estou em erro, o que o Nuno Palma diz no livro dele é que, de facto, a escolaridade da população, mesmo no século XIX, era muito baixa. E, portanto... Mas ele está focado, a questão é, ele está focado no analfabetismo, que é uma parte da escolarização. Está bem, mas se eles são analfabetos, depois não conseguem ir mais longe, não é? E, portanto... Claro, sim, mas aqui tu precisarias de ter a média de anos de escolaridade da população. Pois. Que implica teres pessoas que
têm menos do que a quarta classe, mas também outras que têm para lá da quarta classe, né? E ver como é que essa média evolui ao longo do... Mas que deviam ser muito poucas em Portugal e que provavelmente reflete, e ainda hoje reflete um dos grandes problemas do nosso sistema de ensino, que é a desigualdade. Isso, sim. Ou seja, uma espécie de imobilidade social que existe na sociedade, mas que também se vê dentro do sistema de ensino e que por vezes é tanto causa como consequência de uma coisa da outra. Sim, tu tinhas estou aqui a ver os números do Pordata, em 74 tu tinhas quase toda a população inscrita no primeiro ciclo, 85%, mas depois a partir daí cai brutalmente. Tinhas 26 no segundo ciclo, 18 no terceiro ciclo e no secundário 5% da população. Pronto, porque o Estado Novo, pelo que sei, fez um investimento grande no ensino primário. Isso foi importante. E eu penso que esse, por exemplo, o argumento do Nuno Palma, que ele escreveu um livro interessante, e já falaste com ele, ou ainda vais falar, dependendo de quando é que as pessoas ouvirem, e remeto para esse livro, que de facto acho que é uma coisa bem conseguida. Mas o meu ponto tem a ver mais com esta celebração de facto, a seguir ao 25 de Abril, tu deste este passo notável. Sim, sim. Até porque o final do 25 de Abril, e eu penso que ele diz isso no livro dele, se não estou em erro, mas foi muito mais marcado pela guerra, não é? Que tu às tantas tinhas... Sim, deixou de se investir na educação por causa da guerra. E a quantidade de jovens que tu mandaste para a guerra, jovens, quer dizer, sem literacia nenhuma, sem comparação nenhuma, e seriam jovens que noutros países teriam o 12º ano, andavam na escola, e cá tu mandaste-os para a guerra, isso é um problema, quer dizer, que ficou por resolver, não é? Sim. E de facto, depois do 25 de Abril, e isso criou outros problemas mais à frente que hoje em dia sentimos, como por exemplo a falta de professores, houve esta necessidade de abrir escolas para muita gente, e bem, na minha opinião, e consegui levar a escola ao máximo de gente possível, mas foi um caminho que demorou o seu tempo. Basta pensar que eu que tenho 33 anos, à data em que estamos a gravar isto, eu quando acabei o 12º ano, o 12º ano não era obrigatório. Sim, exatamente. E na verdade não só não era obrigatório, como cerca de 1 em cada 3 rapazes da minha idade não acabava o 12º ano. O que é brutal. É brutal, sim, sim. É brutal. E são níveis muito elevados de gente que não acabava o 12º ano. Tu inscritos até tinhas, aliás, o gráfico, este gráfico foste tu que mandaste, mas o gráfico de inscritos no secundário é incrível porque ele dispara com a democracia e cresce a pique quase até ao 500.000 e depois ele até está mais ou menos estável desde o final do século. O que não deve estar estável é o número de pessoas que terminam. Pois, porque imagina, eles até se podiam inscrever no 10º ano, administrativamente, mas na verdade, porque muito desta democratização, que foi uma figura sinistra da nossa vida coletiva, chamado José Sócrates, que tornou possível, mas pronto, importante neste aspecto, de tornar o 12º ano obrigatório, muito deste feito foi conseguido através dos cursos profissionais, que acabaram por ser usados pelos governos sucessivamente para acudir muitas jovens de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos. E, portanto, haver essa seriação entre os cursos profissionais e os cursos científico-humanísticos. Mas o ponto é que, de facto, repara, mesmo eu que tenho 33 anos, entre 2008 ou 2009, quando eu acabei o 12º ano e hoje em dia, a taxa de abandono escolar baixou muito, passou de 1/3 para cerca de 10%. É engraçado como se sabe pouco disso, não é? Como isso é pouco divulgado. Não, saber sabe. Mas é um bom ponto esse, porque isso sabe-se, nós sabemos isto. Claro que tu mas sabes, ninguém quer falar sobre isto. Eu acho que isso é uma opinião minha, eu acho que isso é uma espécie de culpa coletiva que nós temos. Eu acho que, de facto, se tu fores na rua e perguntares qual é a percentagem de pessoas que não têm 12º em Portugal, a maior parte das pessoas acha super implausível que seja à volta dos 40%, que é o que é. Acho que as pessoas acham que nós, de facto, não temos esse atraso. E isso vem, em parte, de uma espécie de alinhamento da realidade, mas também de uma espécie de não querer saber deste tipo de problemas e de outra questão mais social, que é, de facto, quando tu olhas para quem tem lugar de fala... Isso, exato. Sim, pronto, eu acho que nos tem muito a ver com jornais, isso. Aliás, até te questiono, quantas pessoas não licenciadas é que tu entrevistaste neste podcast? Muito poucas, provavelmente. Claro, pois, não tenho certeza sequer que tenha entrevistado alguma. Talvez uma ou outra, mas muito poucas, certamente. Isso não reflete todo. Zero, de claro, todo. Claro. Que repara, é que nem jovens reflete. Nós achamos que os jovens todos andam na universidade, mas não chega a 50%. Pois é, incrível. E portanto há aqui um alinhamento. 50% dos jovens andam na universidade. É, portanto quer dizer que há 50% não andam. Pronto, eu estou aqui a falar... Estão em cursos profissionais? Não ando na universidade. Ou seja, o curso técnico profissional é em vez do 12º ano, não é? Pois, ou seja, a parte que seguiu essa via... Pode ir para a universidade. E pode depois ir para a universidade mesmo, claro. Sim. Mas, ou seja, ainda continua a haver muita gente... Nós achamos que toda a gente vai para a universidade, porque de facto toda a gente nós conhecemos. Aliás, eu para dar a metáfora certa, se tu quiser, eu acho que assim é mais fácil, que é... Eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus melhores amigos, somos todos amigos, andamos todos nas mesmas escolas, tudo do mesmo estrato social muito elevado de Lisboa, e todas pessoas que eu gosto, são os meus melhores amigos. Nós somos 10 no grupo de WhatsApp. 10 em 10, todos andaram na universidade. Se tu tivesses pegado nesse mesmo grupo de amigos e todos tínhamos nascido em meios socioeconómicos mais baixos e com pais menos escolarizados, que é a realidade da população portuguesa, desses 10, só um é que tinha ido para a universidade. E isto demonstra o ponto que eu estou a fazer, que é, há uma falta
de visão sobre a realidade do país, porque as pessoas que falam e as pessoas que têm um lugar de fala não veem isto. Sim. E nem sequer sabem que isto existe, porque toda a gente à volta delas... Sim, a realidade delas Claro. está igual e, em alguns casos, até terão uma percepção de que está pior, não é? Pois, mas está pois. no mínimo igual, não é? Claro, Ou seja, claro, as pessoas claro. tiravam um curso superior e continuam a tirar. Não é? Exatamente. Sim. Exatamente. Eu acho que essa é a principal razão pela qual estes avanços não são suficientemente assinalados. Não é? Tem um pouco também a ver com o nosso viés negativo, estamos sempre a ver o que está mal e Mas menos o espera, que está bem. Mas... e se eu te puder interromper, tem a ver um bocado Então com não uma posso. vergonha, que é de gente, isto ninguém quer... Imagina, olha os nossos pais a admitir que as pessoas da idade dele, a maior parte não tem uma escolaridade comparável com os franceses ou com... Achas que ou seja, há aqui uma certa vergonha da realidade dos factos. Certo. Percebes? Sim. Que eu acho que é importante, não é? Ninguém tinha orgulho no ano 2000. É quando 2000 não foi assim há tanto tempo. Não foi, não. Aliás, para mim parece muito próximo. Em dizer que o país tinha uma população em que metade da população não tinha estudado mais do que a 4ª classe. É muito baixo isto. Sim, no ano incrível. 2000, é no Sim, milénio, sim, quer dizer... Na altura da Expo 98, não é? Sim, e David Beckham, e da Victoria Beckham, e do figuras pop, e do bug do milénio, quer dizer... Sim. E nós éramos este país que não tinha isto. E que, pronto, extraordinariamente, apesar disso, até somos um país ok. Para todos os efeitos, Portugal é um país de ordenados altos, no sentido de high income country, não? Eu sei que as pessoas não ganham bem. Sim. Claro, no sentido Eu sei que global. Portugal não se ganha bem. Aliás, Sim. isto vindo de um imigrante que vive em Inglaterra, até parece mal, mas, ou seja, apesar de tudo, o país deu-se bem nesse aspecto. E pronto. E eu acho que isto é uma mensagem ótima também, que é uma mensagem otimista para o futuro. Que é se nós, apesar de não termos gente qualificada e não termos... Porque a não qualificação das pessoas é um problema de desperdício de talento também. Claro, justamente. Aliás, o grande puzzle, eu perguntei isso, por exemplo, ao Pedro Freitas, e acho também falei sobre isso com o Lisa cá Correria, pelo menos, como é que esta Capital maior humano, escolarização ainda não se traduziu em crescimento económico. Mas não se traduziu porque nós ainda não a temos. Porque as pessoas... Porque tens o stock, claro. Exatamente, porque tens o stock. Ou seja, a idade dos meus pais, que têm agora 60 anos e que são as pessoas na decisão, ainda são pessoas muito pouco escolarizadas a comparar com o resto do mundo. Sim, exato. Nós temos, desculpa, Miguel, só para voltar ao número inicial, 40% da população que não terminou o secundário. Depende do ano em que estiveres a falar. Antes da pandemia era quase 50%. E portanto agora tem vindo a baixar precisamente porque o stock vai sendo substituído. Deve estar, eu diria, alguns entre os 38% e os 42%. Tínhamos que ir ver para este ano. De porcentagem da população ativa. ativa que Nem sequer estou a contar com os ativa, velhotes, pois, sim. exatamente, ativa. Mas os números que dei há bocadinho dos censos e de metade da população, isto é complicado. Os números que dei no ano de 1981, 80% não ter mais do que a 4ª classe, isso é a população total. Porque é aferido através dos censos. Ok. Aqui, este dado, estamos a pensar na população População ativa. ativa. O que torna a coisa mais grave, porque é Sim. cerca de 40% da população ativa que não tem o 12º ano, é muito grave. Sim, é Sendo muito, que a é média da União Europeia é para aí 18% ou 20%. Pois, é uma diferença grande. E se pensares em países tipo Croácia, e são para aí 5%. Estou a dizer números de cor, mas deve ser uma coisa nessa ordem de grandeza. E quem anda na escola agora? Como é que nós comparamos a esse nível? Pronto, isso aí tinha alguma dificuldade em responder, porque no ano 2000, que foi quando nós começámos a comparar os nossos dados com algum rigor internacionalmente, os resultados eram tão maus, mas tão maus, que os governos todos vieram dizer que aquilo estava mal feito. A forma como nós medíamos Desculpa, internacionalmente. mas estás a falar de qualidade ou quantidade? De qualidade. Tu ainda queres falar de quantidade? É Não, isso? a minha pergunta era a percentagem das pessoas de 17 ou 18 anos que terminam o secundário em Portugal, sim. como é que compara com outros países? Estamos em linha? É um bocadinho mais baixa até. Sim, não, sim. é mais baixa a taxa dos que não terminam. Sim. Eu estava a perguntar ao contrário, dos que terminam, ok. mas é igual. Pronto, Pronto, sim. nesse aspecto Estamos melhor. é um caso de Sim. sucesso, estamos Sim. melhor. Ok. Havia um objetivo da União Europeia que era ter a taxa de abandono escolar, ou seja, o número de pessoas que não acabam a 12º ano, penso que a meta era 9%, que é bom, é baixo. E em Portugal, este ano aumentou um bocadinho, a seguir à pandemia, para 8%. Mas o ano passado até foi 6,5%, que é muito baixo. É muito bom isto. Depois falta considerar a qualidade, que era o que tu ias Pronto, falar. tem algumas questões de qualidade, certamente, mas no geral, nós nesse aspecto, nós tínhamos taxas de abandono escolar mesmo muito, muito altas. Como eu disse, quando eu acabei 12º ano, eu não sou velho, 1/3 dos rapazes não acabava e 1/4 das raparigas não acabava. E de facto, hoje em dia é muito mais baixa esta taxa. 8% é relativamente baixo. Se bem que aqui eu gostava de fazer um caveat sobre esta taxa de abandono escolar. Uma advertência? Uma advertência, em português de Portugal, que é, eu estou a dar este número, isto é um número oficial do Eurostat. Mas este número, e o Tribunal de Contas já alertou para isto várias vezes, este número é uma mentira. Porque o que mede não é o número de crianças que abandonam o 12º ano. Também mede o número de crianças que estão inscritas no centro de emprego. E, portanto, não é uma medida estatística. Okay. Pronto, o Tribunal de Contas tem alertado muitas vezes que Portugal, e isto é uma coisa chocante, Portugal não tem nenhum modo estatístico de medir o número de crianças que não acabam o 12º ano. Não há nenhuma maneira de recolher esse dado estatístico. É uma coisa... É um bocado ridículo. Pronto, eu acho que isto, eu queria fazer esta advertência por uma questão importante, que é, de facto, e se calhar vamos falar isso mais à frente, mas as políticas públicas em Portugal muito poucas vezes são informadas por dados. Uhum. Isto é crasso, ou seja, tu ouves muitas vezes, e ouviste durante muitos anos os políticos a gabarem-se, e bem, porque, apesar de tudo, baixou nessa métrica o abandono escolar, entre aspas, mas a falta de rigor é gritante.
é aflitivo até. Mas pronto, tudo em bem. Aceitando isso, o que se fez foi esta coisa, de facto, como eu disse, extraordinária, que foi, tu conseguiste levar à escola mais gente e conseguiste que a qualidade aumentasse. E isso é um feito notável. Pronto, e como eu disse há bocadinho, mesmo. É notável. Eu acho que devia ser um motivo de orgulho muito grande no nosso país. E não é. E diz-me uma coisa, já te fizeram esta pergunta várias vezes, de certeza. Então porquê é que quando nós falamos com professores, sobretudo com professores mais antigos, eles se queixam sempre de que os alunos estão cada vez piores? Bem, primeiro porque isso sempre aconteceu. Quando tu vais ver jornais do início do século, também na altura os alunos eram péssimos. E depois, eu acho que aí há um efeito estatístico horrível e classista desses professores, que é que antigamente só iam para a escola as pessoas de agregados familiares socioeconómicos mais altos. Suspeito que tenha muito a ver com isso. Sim. Pronto, pessoas que vinham de famílias com mais dinheiro, que tinham mais livros em casa, tinham outro tipo de vocabulário e tinham outro tipo de expectativas. E, portanto, havia uma seriação do número de alunos, eram escolhidos pelo contexto do seu nascimento e pela quantidade de dinheiro que os seus pais tinham, que nós sabemos já há várias décadas que é o maior preditor da nossa capacidade de ter boas notas na escola. Tinhas uma amostra ultra enviesada, basicamente. Pronto, exatamente. E por isso é que eles, se calhar, dizem essas coisas. E é uma visão classista e francamente ignorante do assunto. Porque, de facto, quando tu olhas, se comparares um aluno que tenha andado na escola em Portugal no ano 2000 e um aluno que tenha andado na escola no ano 2015, a diferença entre um e o outro é brutal, é enorme. Parece outro país diferente. Pois é isso, mas é que esse é o contraste entre os números e o que muita gente diz. Mas repara, eu agora estava-te a ouvir e, na verdade, se a qualidade está a aumentar, significa que... Esteve a aumentar. Esteve a aumentar, exatamente. Se a qualidade esteve até há pouco tempo a aumentar, significa que ela está a aumentar apesar da amostra de alunos se tornar mais difícil. Exatamente. Isso é notável. Não, e portanto, isso que tu disseste, na verdade, supostamente não está a acontecer. Pois. Porque embora, de facto, estejam a vir alunos de meios menos privilegiados e, portanto, que trazem menos bagagem de casa, a escola até está a conseguir ultrapassar isto e, portanto, de que é que estes professores estão a queixar? Se calhar estão-se a queixar de ter mais trabalho, é possível. Não, isso também é possível. Estão a fazê-lo bem. Tem uma vida mais difícil, sim. Pronto, e aí eu acho que este problema do classismo, e há outra questão muito importante, é que os resultados estão a melhorar em média. E, na verdade, os resultados, tanto dos ricos como dos pobres na escola, estão os dois a melhorar. Mas o fosso entre ricos e pobres na nossa escola pública é o mesmo há 20 anos. Exato. Ou seja, a distância entre um aluno pobre e um aluno rico na nossa escola pública é a mesma há 20 anos. Os dois têm melhorado muito, mas há 20 anos que os conhecimentos entre um e outro têm exatamente a mesma distância. Até a pandemia. A pandemia piorou. Bom, a pandemia é bastante complicado, mas o que podemos dizer é que a diferença aos 15 anos de idade entre alunos que tenham nascido nas famílias 25% mais ricas do país e as 25% mais pobres do país são mais ou menos de 2 anos de conhecimentos. Ou seja, em 2018, por exemplo, aliás, isto são os dados do PISA 2018, um aluno nascido numa família pobre, aos 15 anos de idade, sabe mais ou menos o mesmo do que um aluno nascido numa família rica sabia aos 13 anos de idade. Mais ou menos, pronto. Isto é um bocado grosseiro, mas para dar uma noção da distância traduzível de forma palpável para que se perceba. E isso é um fosso muito grande, muito difícil de comatar. E é uma das maiores dificuldades do nosso sistema de ensino, é sem dúvida essa. E, portanto, é possível que muitos desses professores, se calhar, no início da sua carreira, davam aulas numa escola no centro de Lisboa, com uma população escolar altamente, não vou dizer aristocrática, mas de um estrato socioeconómico bastante elevado, se dão por si colocados numa outra escola um bocadinho mais periférica e vêm um estrato de alunos completamente diferentes e, portanto, como é evidente, vão notar uma diferença. Mas isso é um problema de um classismo dos professores que não percebem que a nossa faculdade tem melhores ou piores notas na escola. Na verdade, muitas vezes não tem tanto a ver com o nosso esforço e com o nosso talento, mas tem a ver com as circunstâncias em que nós nascemos. E isso é preocupante, que alguém não veja isso, não é? Sim, enfim, pode ser isso. Sim, estamos a especular. Eu até diria mais que tem a ver com a primeira explicação que tu deste, que as pessoas nós achamos pessimistas, não é? Sim, nós achamos que as coisas estão sempre a ir para pior, não é? É verdade, sim. Está sempre tudo a piorar, não é? No meu tempo é que era bom, não é? Exato. Esse tema da desigualdade é um dos temas que eu queria falar contigo e encaixa bem nos episódios. Digo episódios porque foi um episódio duplo com o Pedro Freitas, aliás, recomendo ouvir quem não ouviu, porque uma das coisas que ele dizia perto do final é que está muito em linha com o que disseste agora, é que o nosso sistema de ensino, de certa forma, foi passando por vários desafios. Inicialmente tu tiveste de massificá-lo, depois investiste na qualidade, como já disseste, e agora tens de resolver o problema da desigualdade, digamos assim, não é? Sem abdicar dos outros dois, nomeadamente no da qualidade, que parece que não está a acontecer. Não, e o da quantidade também. E o da quantidade também, sim. Porque tu neste momento tens este problema gravíssimo que é, esta década pode, infelizmente, ser a primeira vez que o teu sistema de ensino é pior do que era desde o 25 de Abril. Ou seja, tu podes pela primeira vez na história da tua democracia ter alunos que tiveram acesso a um sistema de ensino pior do que o dos seus pais. Pior em que sentido? Em todos os sentidos. Com menos aulas, porque não tens professores para dar, e com qualidade dos conhecimentos mais baixas. E isso é um problema
que eu acho que é irónico celebrarmos os 50 anos do 25 de Abril nesta possibilidade. Claro que está nas nossas mãos fazer com que isso não aconteça, não é? Sim, Ou seja, isto não é um tsunami, pá, não há nada a fazer, temos que aceitar. Não, eu e tu, e todas as pessoas que nos ouvem, e os ministros, e os jornais, e as empresas, têm o poder de agir, têm o poder de agência e de tentar fazer com que os problemas não nos rebentem em cima, porque eles são previsíveis e estão à nossa frente. E eu acho que isso, nós estamos nesta circunstância absolutamente dramática neste momento, que se tu pensares bem, nós estamos a gravar isto em 2024, não é? E portanto, neste momento, uma criança que esteja no 5º ano de escola, em Portugal, nunca teve um ano normal de escola na sua vida. Esse número é incrível. Porque teve uns anos de pandemia, com escolas fechadas e depois máscaras e professores a faltar e confinamento e não sei o que mais, e desde aí tem tido sucessivamente falta de professores. Isso é uma falha geracional que nós estamos a dar a um grupo grande de alunos que é imperdoável, não é? E que vai ter efeitos de muito longo prazo, efeitos de cicatriz, que vão ficar muito pronunciados nestas crianças. Porque, essencialmente, cada ano tu andas na escola, dá-te um crescente salarial de volta de 18% em Portugal, não é? Mais ou menos. E quando nós estamos a coartar estas crianças a possibilidade de andarem na escola, estamos a coartar os salários em adulto, o que não é uma visão economicista da coisa. Sim, é só uma maneira de representar o... Não, e é pior. Quer dizer que nós estamos a coartar estas crianças a possibilidade de sonharem por uma vida melhor e fugirem da pobreza. E isso é dramático, e isso está nas nossas mãos resolvê-lo. E nós estamos a conseguir resolvê-lo. E, portanto, o Pedro Freitas tem toda a razão, que este problema é muito pronunciado agora e eu não quero ficar na história como parte da geração que conseguiu transformar um sistema de ensino que, de facto, conseguiu melhorar imenso e ombrear com alguns dos países que nós consideramos os melhores do mundo, a um sistema de ensino que deixou uma geração para trás. E eu acho que isso era um ponto importante a fazermos, sem dúvida. E sobretudo porque o principal desafio tem a ver com o que tu falavas há bocadinho, de ter ido buscar muita gente no pós-25 de Abril para massificar a educação e de repente essas pessoas começam gradualmente e em grandes números a reformar-se e tu não estás a conseguir substituí-las, não é? Exato. Basicamente é isso que está a acontecer. Sim, ou seja, tu a seguir ao 25 de Abril tinhas que recortar os imensos professores. Aliás, havia imensas pessoas, eu acho que a minha mãe deu aulas a seguir ao 25 de Abril e imensos pais deram aulas porque era preciso, não havia gente para pôr nas salas de aulas, não é? Por isso é que havia também a telescola e essas coisas, porque não havia professores e era preciso. Portanto, formaram-se muitos professores, contrataram-se muitos professores. Acontece que esses professores vão se reformar todos agora ao mesmo tempo, não é? Tu, essencialmente, vais ter 40% dos teus professores a reformar-se nesta década. É incrível, 40% é extraordinário. Um número de fogo. É absolutamente extraordinário. São 40% dos professores, o que quer dizer que são 34 mil professores que se vão reformar. É muita gente. Portanto, tu agora tens que recrutar para os substituir 3.500 professores todos os anos. Sim. E se tu pensares que, não sei se foi ano passado ou foi há 2 anos, nesse ano em específico, tu só recrutaste 3 professores de Fisicoquímica para o país inteiro. Pá, extraordinário. Tipo, são 3 professores de Fisicoquímica para o país inteiro e tu tens esta falta gigantesca de professores que nos vai arrebentar agora, que tu já sabias que ia acontecer. Decidimos não fazer nada para resolver esse problema e a consequência era gravosa, era aquela que eu te estava a dizer, que é falhares uma geração inteira. A boa notícia é que nós podemos resolver os problemas, está na nossa mão resolvê-los. Eu tenho uma convicção grande disso. Sim. E tu achas que isso já se está a refletir nos rankings PISA, por exemplo? Voltando ao tema da qualidade. Epá, é muito difícil, depende de como queres falar. Como é que eles têm evoluído já agora? Como é que... Então, é isso. O PISA teve sempre em rota crescente, desde 2000, que foi a primeira vez, até 2015. Muito crescente mesmo, a todos os domínios. O PISA olha para 3 domínios, que é a leitura, a matemática e as ciências. E os níveis eram muito baixos no 2000 e tiveram sempre a melhorar, tendencialmente, até 2015. De 2015 para 2018 eles estagnaram, quer dizer que houve uma inversão de tendência, não é? Isso é um problema. E depois, com a pandemia, eles baixaram dramaticamente. Sobretudo em matemática, estou aqui a ver. Exatamente. Baixaram no mundo inteiro e em Portugal, nos 3 domínios, baixou mais do que a média da OCDE. Aos 3 domínios. E o resultado é bastante calamitoso. Quer dizer que isto tem um prejuízo muito grande para estas crianças e para o futuro do país. Em todos os níveis. Ou seja, se quiseres pensar numa vertente estritamente económica, eu com alguns colegas, inclusive o Pedro Freitas, de quem tu falaste, que é um mentor intelectual para mim, provavelmente a pessoa em Portugal que percebe mais de educação neste momento, eu diria, apesar de estar a viver em Oxford, portanto não está em Portugal, mas o português, digamos Sim, assim. Exato. Nós na altura, quando olhávamos para os números que a OCDE dizia sobre o que é que isto pode significar em perda de PIB, a pandemia, por termos os alunos fora das escolas, eles calculavam que isto podia dar 212 mil milhões de euros de PIB até ao fim do século, perdidos. Portanto, um ano de PIB. Estragaste um ano de PIB inteiro por ter fechado as escolas. Isto é brutal. Se tu pensares a quantidade de pessoas... De agora até ao fim do século, é isso? Sim. Se tu pensares na quantidade de pessoas que cortares um ano de PIB na tua vida, a quantidade de pessoas que tu jogaste à pobreza e à miséria por causa disso, é muito grave, não é? E eu não estou a dizer com isto, e eu acho que isso é um ponto importante, que ter fechado as escolas foi uma ideia absurda. Ou seja, quando isso aconteceu ninguém sabia como é que havia de agir e não foi fácil. Sim. Mas tu podias ter feito alguma coisa a seguir para tentar recuperar esse dano.
eu acho que já o devias ter feito, mas se não o fizeres, pode vir a ser irreversível, deixar aquilo que nós chamamos um scarring effect, ou seja, uma cicatriz. Sim. Exatamente, para sempre, sim, na vida destes... Ou seja, tu terias de conseguir ressarcir de certa forma essas pessoas pelas perdas de aprendizagem que tiveram. Exatamente, porque tu basicamente andaste 15 anos para trás nos ganhos que tu fizeste de conhecimentos, que é brutal. Tu perdeste 15 anos de avanço da tua vida coletiva em conhecimentos. Isso é muito grave. Essencialmente, por exemplo, a matemática, estou a dizer o número de cor, mas eu acho que um aluno de 15 anos agora sabe mesmo que um aluno de 14 anos sabia antes da pandemia. E pronto, e no caso dos alunos com mais dificuldades, o que tu tens é quase 1/3 dos alunos, a matemática, tem conhecimentos de literacia matemática tão baixos que não consegue fazer operações muito básicas como converter euros para outras moedas, calcular a distância entre os caminhos alternativos ou ler uma tabela bidimensional, ou seja, olhar para uma paragem de autocarro e perceber a que horas é que vem o seu autocarro. Isso é muito mau. Sim, isso é bastante mau. É um retrocesso, lá está. É um retrocesso enorme e nós não podemos aceitá-lo e temos coletivamente lutar para que isso não aconteça. Isso tem a ver com os miúdos que foram afetados pela pandemia diretamente, não é? E no que toca aos que vieram depois, digamos assim, aos que entraram no sistema de ensino depois, ou a esses nos anos pós-pandemia, ou seja, no que toca aos tempos atuais, há o desafio das perdas de aprendizagem relacionadas com não haver professores, mas há também algum outro efeito relacionado com a pandemia, ou seja, para além desse efeito que é preciso corrigir, mas que é relativamente contido, a pandemia tem algum efeito duradouro que nós sintamos ainda hoje em dia? Eu estou a perguntar isto porque, para quem está a ouvir, porque tu estavas-me a dar na cabeça, quando antes nós começámos a gravar, porque eu no episódio com o Pedro não puxei o tema da pandemia, né? E eu, portanto, quero saber, para além disto, se há alguma outra coisa que tu quisesses. Desde logo, os próprios bebés que nasceram durante a pandemia, em princípio, vão ser muito afetados a nível dos seus resultados escolares. E aqui os meus resultados escolares não é um fetiche com as pessoas terem boas notas. É porque os teus resultados escolares dão-te a possibilidade de ganhar ordenados mais altos quando cresces e, portanto, ter uma vida melhor. É só sempre escuto isso. Sim. Okay? Em média. Resultados escolares enquanto proxy, enquanto medida de conhecimento. Claro, transmitido. Claro, capital humano. E, portanto, isso é importante. E depois, porque o meu tema não é a pandemia. A pandemia é um sintoma de um problema social mais grave que nós temos, que é a indiferença. Uhum. A pandemia foi o carimbo máximo da indiferença. Falámos há bocado, não é? Exatamente. Porque todas as pessoas, como eu, que tinham um lugar de fala, e sobretudo as que vão à televisão e que escrevem nos jornais, os filhos dela não são muito afetados. Porque quem era mais afetado pela pandemia foram as pessoas nascidas em casas desfavorecidas, porque os pais tinham menos tempo para os ajudar a fazer os trabalhos de casa, não tinham um quarto para estudar, uma mesa para estudar, chove dentro de casa, muitas vezes passam fome, estão fora da escola, estão muito mais suscetíveis a ambientes violentos ou de privação e de ansiedade causada pela pobreza. E nós estamos um bocado nas tintas para isso porque nós não vemos isso, não é? Nós vivemos aqui, eu que sou de Lisboa, eu vivo em Londres, mas pronto, quando venho em Lisboa fico ali no Rato, saio, vou com os meus amigos beber um copo não sei onde, e nós não vemos estas pessoas, as pessoas não existem na nossa vida. E portanto nós escolhemos... Claro. Sim, sim. Aliás, tanto isso na pandemia, outro exemplo claro disso foi que toda a gente achava que o confinamento tinha significado que toda a gente ficou em casa. Mas metade das pessoas nunca pararam de trabalhar em pessoa. Exato. É metade, é brutal. E não... em casa quem tinha trabalhos de escritório, não é? Claro, como é evidente. E portanto o meu ponto aqui, claro que é a pandemia porque eu me preocupo com esta geração, e eu acho que nós temos de preocupar, mas acima de tudo eu acho que é um sintoma de um problema social mais grave, que é da indiferença com realidades que nós não conhecemos. E eu acho que isso aí é um problema mais profundo ainda e que explica, a meu ver, muitos dos problemas também políticos e sociais que nós vivemos nos dias de hoje. E que eu acho que são sintomas graves de quase de uma morte do nosso sistema e nosso tecido social ocidental e dos nossos valores. E isso preocupa-me bastante. Mas tu achas que já foi melhor? Ou seja, eu não discuto que devesse ser melhor. Se a ideia do bem comum já foi melhor. Mas achas que há uma deterioração? Epá, eu acho que há uma polarização. Em Portugal não parece que seja o caso de todo, como mostra o nosso historial na educação, não é? Não, na educação, pois, não sei como é que me diria isso. Então, voltando à história, o problema todo no século XIX era que basicamente estavam-se nas tintas para a educação da população em geral. Até aquela frase... Sim, mas imagina, eu não sei se... Repara, tu aqui só estás a tentar chegar ao mínimo. Que é teres uma população tão escolarizada como todos os outros países que são iguais a ti. Pois está bem, mas esse mínimo... Eu não conheço ninguém... Diz-me quantas pessoas já falaste que têm a ambição que Portugal seja o melhor sistema de ensino do mundo. Não é uma conversa que nós temos. Uhum. E nós temos essa capacidade. Acho que devíamos ter. Não, eu tenho. Eu não me canso de dizer que Portugal devia ter a ambição de querer ter um dos melhores sistemas de ensino do mundo. Não temos de todo. Mas podemos querer ter. E muitas vezes caímos neste pacovianismo ou provincianismo de querer ter essas conversas, essas ambições de facto poder fazer coisas extraordinárias. E Portugal às vezes faz coisas extraordinárias. Tens excelentes exemplos de políticas públicas extraordinárias que Portugal fez, por exemplo o caso da toxicodependência da droga, que foi completamente à frente do seu tempo, quando de facto nós conseguimos resolver um problema que aí sim chegava a todos os estratos sociais, e eu acho que por isso é que teve tanta visibilidade. Exatamente, porque todas as famílias, as famílias mais privilegiadas é a minha tese de Lisboa também. E do Porto, sim, tinham alguém que consumia heroína ou era toxicodependente de outra coisa, e portanto era uma urgência social.
E de facto, se tu pensaste que naquela altura Portugal tomou uma medida tão avant-garde como descriminalizar Exatamente. o consumo de drogas, é uma coisa completamente... Eu nem sei se hoje em dia nós teríamos a coragem coletiva para fazer isso. Exato. E isso é um bom exemplo. Outro exemplo que eu te dou, que eu acho que também Portugal fala pouco, mas Portugal é o país do mundo onde menos crianças passam fome nas escolas. Que é uma coisa extraordinária. Interessante isso. É. E além disso, há um estudo giro da University College London que comparava a qualidade das refeições. Ou seja, aqui estamos a falar de um problema de estas crianças recebem comida. Sim. Outro problema, calorias, né? Exatamente. Sim. Outro problema era a qualidade das refeições escolares. E houve um estudo interessante da University College London em que eles olharam para, agora não sei dizer quais eram os países, mas é tipo a Suécia e não sei o que mais, Inglaterra, evidentemente. E depois decidiram escolher outro país um bocado ao calhas e escolheram Portugal. E eles ficaram chocados porque a frase, e esta parte eu lembro-me, nunca me esquecer, que é: nós nunca teríamos percebido quão maus eram as refeições nas cantinas das outras escolas do resto do mundo se não tivéssemos ido a Portugal. E de facto eles têm fotografias das nossas cantinas. Tu mandaste-me essa fotografia. Double carbs, batatas fritas e arroz e não sei o quê. E de facto... Uma pizza e não sei. Exatamente. E nós... a sopinha e o prato principal. Exatamente. Mas isso é um sintoma desta coisa que eu estava a dizer, que é: nada nos impede, enquanto país, de sermos os melhores a fazer as coisas. Claro, sim. Ou de ambicionar ser os melhores. Exatamente. Houve alguém que deliberadamente quis que Portugal tivesse boas refeições nas cantinas. E as pessoas acham que são péssimas, mas não são boas. Comparativamente com o resto do mundo e até países que têm muito mais dinheiro que nós para gastar, não é? Isso é que é extraordinário. É extraordinário. Isso interessa-me imenso. E eu ia-te, aliás, fazer uma pergunta semelhante a essa. Porque eu aqui no podcast critico muitas vezes a nossa qualidade institucional e políticas públicas, mas mais do que isso interessa-me perceber que os casos correram bem. Por isso é que justamente eu gravei um episódio com o João Golão sobre a política contra a droga, para perceber como é que tinha sido possível nós termos feito uma coisa dessas. E basicamente a explicação dele, muito em linha do que tu disseste agora, tem a ver com o facto de ter sido transversal e portanto isso permitiu gerar um consenso. Nesse caso que eu não conhecia, isso é muito interessante. Ou seja, nós num país comparativamente mais pobre e em muitos casos mais desigual, temos uma alimentação melhor a vários níveis nessa fase. É extraordinário. Qual é a tua explicação para isso? Qual é a causa principal que tu... Há uma causa que eu não acho que é improvável, que é uma certa ignorância. Eu acho que isto pode ter acontecido um bocado por acidente. Pode ser, claro, exatamente. Ser. Nunca subestimar o acaso. Mas eu espero que não. Eu gosto de acreditar que foi deliberadamente nós decidimos tomar essa decisão de ter muito boas cantinas na escola. Pode ser por questões culturais também. Tem um lado cultural. Eu acho que tem um lado cultural. Até porque Portugal, por exemplo, tem problemas graves de crianças com excesso de peso, comparado com os outros países. E portanto eu não sei se não há aí um lado cultural grande, e nós achamos que em Portugal não há um problema de excesso de peso das crianças e da população adulta, e há bastante. E eu não sei se tem a ver com isso, não sei se tem a ver com a ideia destas pessoas que de facto cresceram num país que era bastante miserável, e Portugal era um país bastante miserável até relativamente pouco tempo, não é? Eu que sou de Lisboa ainda cresci num tempo em que havia barracas em Lisboa, não é? E muitas. Pronto, e na Amadora ainda hoje em dia há barracas, evidentemente. Em Lisboa menos, no município de Lisboa, digo. Mas se calhar pergunto-me se tem a ver um bocadinho com isso, não é? Com essa questão de ver uma miséria... Com essa necessidade, né? De suprir essa necessidade mais básica. Sim. Exatamente. Mas ainda há muitas crianças que passam fome em Portugal. Sim, por isso é que isso me surpreendeu. Mas passam fome em casa. Em casa. Ou seja, passam fome, a métrica é no sentido de elas têm fome e os pais não têm dinheiro para lhes dar de comer. E são cerca de 26 mil crianças em Portugal que passam fome nessa forma. Isso é muito triste. Em porcentagem compara mal com outros países? Imagino que sim, mas não sei porque não conseguimos medir igual para todos os países. Ou seja, a forma de fazer a survey não é igual. Portanto, mas não sei responder. Sim. E depois a escola de certa forma compensa, isso é interessante. Sim, porque a escola, mal na minha visão, é a linha da frente dos serviços do Estado. Eu vou explicar porque é que eu acho que é mal na minha visão. No fundo, a escola muitas vezes é o único porto de abrigo que muitas crianças têm. Para os problemas em casa, de violência em casa, pais alcoólicos, famílias destruturadas, problemas de saúde porque têm bolor no teto e portanto ganham asma e ficam doentes porque não vão ao dentista, porque os pais não têm dinheiro ou porque não há dentista ali na zona, ou problemas de saúde mental. Muitas vezes essa primeira linha de defesa do Estado Social é o professor na sala de aula. E eu acho que isto é uma má ideia, não porque a escola não seja um sítio importante, mas porque isso é um papel e um peso desproporcionalmente grande nós estamos a pôr nesta gente que são os professores. Exato, sim. E não estás a formá-los e à partida a dar-lhes essa responsabilidade. Claro, exatamente. E portanto é injusto. Nós podemos, e aliás há uma discussão interessante sobre isso em Inglaterra neste momento, saber se queremos que a escola seja o centro da nossa vida cívica. Em Inglaterra há uma discussão sobre isso, sobre pensar se nós queremos que os diretores de escola sejam, mais do que diretores de escola, sejam verdadeiramente líderes cívicos e da sua sociedade. Mas isso implica eu dotar as escolas de meios para o fazer. Eu não posso pedir aos professores que ao mesmo tempo que deem aulas, preencham não sei quantos papéis e se esforcem para estar naquelas salas de aula sem aquecimentos e com bolor e com coisas a partir, ao mesmo tempo que fazem todas essas coisas, garantam que aquela criança em casa tem os pais que estão numa situação sã, que não têm problemas de saúde que os pais não conseguem acudir
e que vivam em condições minimamente alegres. Eu não posso pedir a estes funcionários públicos portugueses, a quem eu muitas vezes peço que deixem as famílias para trás porque vão dar aulas longíssimo do sítio onde vivem, não é? Portanto, eu não posso pedir a estes funcionários que eles sacrificem pelos filhos dos outros desta forma tão desproporcional. Eu acho que isso é um problema grave que nós temos no nosso sistema. E nós achamos sempre, e isto é um problema que eu acho que nós temos em Portugal, nós achamos sempre que tudo o que é problemas da sociedade é culpa da escola. Se as pessoas não têm literacia financeira é porque a escola não lhes ensina literacia financeira. Se as pessoas não sabem e votam no André Ventura é porque a escola não lhes ensina cidadania e não sei o quê. Se as pessoas, e pomos sempre o ónus na escola, quando muitas vezes o que nós temos imensa dificuldade em ver é que a escola é exatamente o oposto disso. A escola só recebe os problemas que vêm da sociedade. E não lhe estás a dar recursos para os corrigir. Outro exemplo clássico é os telemóveis nas escolas. A discussão dos telemóveis só se pôs nas escolas. Nunca ninguém pôs a discussão nas famílias. O problema dos telemóveis nas escolas não é um problema das escolas, é um problema dos pais e das mães que não conseguem tirar os telemóveis aos filhos, em casa também. Sim, é mais difícil intervir em casa. Pronto, claro. E então, nós, como somos uns covardes, decidimos pôr esse problema em cima dos outros. E os pais vão para a porta da escola refilar que eles passam a meter nos ecrãs quando eles próprios em casa não conseguem resolver esse problema. Portanto, isto são tudo exemplos da forma como nós culpamos na escola problemas que nós levamos lá para dentro enquanto sociedade. E isso está fundamentalmente errado no meu ponto de vista. Ou, se quisermos que seja esse o modelo, temos que dotar as escolas de financiamento e de uma organização completamente diferente. E eu não sei se as pessoas estão preparadas para isso. Isso é um tema engraçado, por acaso. Sim, terias de repensar, se é suposto as escolas terem esse papel, terias de repensar também a vários níveis. Completamente. Sim, isso é engraçado, por acaso não tinha pensado nisso. Deixa-me voltar aos casos de sucesso. E ao outro caso de sucesso que falámos há bocadinho, o principal, que é o facto de nós termos, pelo menos naquela fase inicial, conseguido aquele quadrar de círculo de gerar mais quantidade e mais qualidade. Esse é outro caso de uma política pública que correu muito bem. Agora está com alguns problemas que é preciso corrigir, mas lá está, como falámos, correu muito bem. Quem é que são os... De novo, voltando àquela lógica de tentar aprender com o que foi bem feito, quem é que são os heróis, digamos assim, não celebrados desse processo? Né? Porque é importante falar disso, não é? Quem... São os heróis super pouco sexys, que é os dados. Mas os dados não funcionam sozinhos. Não, mas isto só foi possível porque nós tivemos comparações internacionais que nos mostraram que o nosso sistema de ensino era horrível. Porque até lá as pessoas não sabiam. Se tu fores ver as notícias quando saíram os primeiros PISA, todos os governantes, incluindo a oposição, diziam que aquilo não era possível, que o estudo tinha que ser mal feito. Incrível. Todos. Tens essas notícias? Não tens aí neste momento. Não tenho aqui à mão, mas arranjas-me depois? Epá, não sei, temos que ver se consigo arranjar. Mas tinha, era giro por acaso arranjarmos umas capas de jornais a ver isto. Temos que ver se conseguimos, não sei. Porque isto é no ano 2000, não sei onde é que vais buscar essas coisas, mas podemos googlar. Mas é extraordinário porque essa evidência de repente Portugal ser comparável com países péssimos da América Latina e que tinham sistemas com os quais nós não podíamos comparar. Foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade que obrigou as pessoas a olharem para os dados e obrigou a uma certa accountability dos nossos governantes do ponto de vista internacional. Teve quase um name and shame. Interessante, sim. Que é interessante isso. E depois, de facto, não sei, conseguiu-se esta coisa de democratizar o ensino, de fazer o 12º ano obrigatório e este truque do ensino técnico-profissional que acolheu muita gente. Porque à volta de entre 30% a 40% houve uma altura que quase que até foi metade dos alunos iam para os cursos técnico-profissionais. E sem isso nós nunca teríamos conseguido democratizar o sistema de ensino e levá-lo a tanta gente. E portanto, são dois heróis muito silenciosos, são duas coisas que ninguém fala. Um que é a evidência e os dados, porque não é uma coisa muito sexy, não é? Como forma de pôr o nosso nome na lama e os políticos dizem isto não pode ser, não posso ser. No fundo é o OCDE, né? A OCDE, exatamente, a OCDE é haver um herói seria a OCDE. Ou pôr o país na lama. E o segundo, também é uma coisa que ninguém fala, que são os cursos técnico-profissionais. Está-se tudo nas tintas. Porquê? Estatisticamente, as pessoas que vão para os cursos técnico-profissionais são as pessoas de meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Exato. E, portanto, quem está na televisão não quer saber, os líderes dos partidos têm os filhos nos colégios privados, não querem saber. Eu acho que a maior parte... Aliás, eu incluído, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que andavam nesses cursos, não é? É muito alto. Qual é a percentagem de... Eu vou dizer que é 40%. Mas pois é, incrível. Sim. Tínhamos que ir ver. Flutua, evidentemente. Mas eu diria que deve andar por Não, o número que eu tinha na cabeça era para aí 30%, portanto sim, não deve estar por aí. Mas surpreendeu-me. Eu penso que houve um ano em que se aproximou bastante dos 50% até. É incrível, não é? Lá está, eu adoro estes factos do mundo, neste caso do país, que são factos, não é? Portanto são características da realidade que te rodeia, neste caso do país em que tu vives, e que tu tens desconhecimento total, não é? Não, imagina, e se calhar se nós perguntássemos a quem nos está a ouvir para olhar à sua volta e pensar quantos amigos que não são licenciados é que têm, é um desafio interessante. Isso, exato, sim. Eu tenho imensa dificuldade em fazer uma lista de... Estou a dizer amigos, não é pessoas que eu conheço e que vejo a trabalhar no prédio onde vivo, não é isso. Amigos, pessoas que estão na minha telefónica e com quem eu falo. Claro, exato. Deve ser muito baixo e isto mostra uma polarização no sentido de são bolhas sociais, não é? Sim, claro. Que não se cruzam e que geram esta ignorância total que nós temos e que eu acho que é um problema grave do nosso país, não tenho a menor dúvida. Mas portanto não há heróis, ou seja, não há pessoas
Estava à espera que me falasses de uma pessoa. Epá, eu podia dizer que o José Sócrates foi um bom herói porque tornou 12º obrigatório. Mas podes dizer, quer dizer, mas eu... Não, posso. Agora posso. só converteu-se no diabo, quer dizer, não é por isso. Pode ter feito coisas... Não, mas é por ignorância minha, porque eu era muito pequenino na altura e, portanto, não é uma memória viva que eu tenho. Mas, por exemplo, o Nuno Crato teve um papel importante, porque o Nuno Crato fez uma coisa interessante que, aliás, reverteu e, em parte, há alguma evidência, eu acho que ainda é cedo para vermos, mas há alguma evidência e há alguns, sobretudo através do PISA, que podem demonstrar que parte desta reversão já tinha acontecido antes da pandemia, de resultados. O que eu acho que é importante. E esse argumento que diz, que é um argumento com o qual eu acho que concordo, eu concordo, esse argumento o que diz é que basicamente o Nuno Crato pugnou por um ensino de exigência alta para todos e com muitas avaliações. E reverteu-se isso. E em princípio, de facto, o que a evidência diz, normalmente quando se faz isso, os resultados pioram. E aliás, uma coisa que se calhar não é muito intuitiva, a exigência é boa para todos e é boa sobretudo para as crianças mais pobres, que é uma coisa interessante. Engraçado. Porquê? Porque o nível de exigência obriga-te a ter aspirações altas, o facto de haver exames, os exames são importantes para a memorização das matérias. Porque as pessoas acham que decorar não é uma coisa importante e decorar é uma coisa cada vez mais importante, sobretudo agora, se quiseres falar mais à frente de tecnologia, que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Decorar é uma coisa importante e os exames obrigam-nos a estudar, obrigam-nos a decorar. E quando nós tiramos esse elemento, as crianças têm menos incentivos para estar a decorar e a estudar e, portanto, a ter conhecimentos substantivos. E, portanto, é normal que haja uma diminuição dos seus resultados a partir do momento em que eu torno, por exemplo, exames em provas facultativas e em que eu ponho um grau de exigência mais baixo. Pronto, isto que eu estou a dizer não é uma defesa do Nuno Crato, de quem eu gosto pessoalmente, e aliás tive a sorte de trabalhar com ele algumas coisas. Não é isso, é porque de facto o que o PISA mostra é que em 2015 foi os melhores resultados, e não só no PISA, também no TEAMS, que avalia a matemática, e no PEARLS, que avalia a leitura. Ou seja, são 3 exames internacionais em que de facto naquele período foi o período mais alto. Já ouvi pessoas a argumentar, eu não sei se concordo, mas pronto, for the sake of argument, há quem diga que ele só beneficiou disso. Ou seja, porque ele beneficiou de medidas anteriores, por exemplo, da Maria de Lourdes Rodrigues, que também... Pois, é sempre muito complicado destrinçar essas coisas. Sim. Mas eu acho que há um crédito devido aí e, nesse sentido, eu acho que uma coisa que eu aprecio nele é esse uso da evidência científica e dos dados para tomar decisões. E pronto, acho que nesse sentido tem o crédito de ter esses bons resultados. A Maria de Lourdes Rodrigues também, apesar de tudo, também penso que provavelmente deve ter sido uma Ministra de Educação que tomou medidas importantes. Mas, acima de tudo, o que eu tenho claro é que estes últimos não foram muito bons. Até porque se meteram a mudar coisas sem... mudar coisas por mudar não é... Mudar coisas por mudar, exato. Mudar coisas por mudar não é boa ideia, sobretudo em educação, porque... Geras uma descontinuidade nos dados. Sim, mas não é só isso. É bom em educação que tu tenhas uma certa previsibilidade sobre quando é que vais ter exames, como é que as coisas funcionam. E é bom que as mudanças sejam feitas devagar. A educação tu queres é preparar a muito longo prazo. E nós em Portugal não somos muito bons a preparar a longo prazo em nada, e na educação pior ainda. Tu queres que as coisas sejam feitas gradualmente e com base na evidência científica. Para quê? Para que os professores, os alunos, os pais tenham tempo para fazer essa mudança de forma gradual, para que tu consigas ir afinando. Repara, a ideia da evidência científica é esta ideia de que nós podemos usar os dados a nosso favor. E o que tu queres fazer, essencialmente, é garantir que tu podes tomar decisões e ir avaliando se elas têm bons ou maus resultados. Porque muitas vezes o que acontece em educação, mas noutros setores, sobretudo na saúde, é que tu tomas medidas, cheio de boas intenções e são medidas bem intencionadas, mas aquilo às vezes tem um efeito negativo. E muitas vezes as pessoas acham que não querem medir esses efeitos negativos, porque não é preciso medir, porque é ótimo, não é? Sei lá, lembro muito, há uma pessoa que é o José Pacheco da Escola da Ponte. Já ouvi entrevista? Pois já, e salvo de respeito, acho aberrante aquela atitude anticientífica. Ou seja, há muita gente que acha que não preciso de avaliar os meus alunos, porque eu olho para eles e sei que eles percebem. Eu acho que isso aí, além de indigente, pode ser prejudicial para aqueles alunos, porque o que tu queres é eu saber, avaliando e medindo o que é que eles sabem, poder exatamente comatar falhas ou até dar-lhes novas paixões, novas inspirações para estudar outras coisas, ou dizer, não, olha, este rapaz, de facto, esta rapariga é muito boa álgebra, vamos apostar nisto, ou vai dar um bom poeta. E nós podermos ir medindo as nossas políticas públicas e as nossas interações com esta camada que é das mais frágeis da sociedade, que são as crianças, não é? E são das poucas que não têm voz para se defenderem. Portanto, nós temos esse dever acrescido de as defender a elas. É essencial. E é essencial eu poder ver, ok, se eu agora eliminar os exames do 6º ano e passarem provas da frição, isto vai ter um impacto? Será que os conhecimentos delas melhoram ou pioram? E com base nesses dados eu ir afinando e percebendo o que é que funciona e o que é que não funciona. Porque no limite isto não são escolhas ideológicas. No limite
nós todos queremos o melhor para as nossas crianças. Eu acho que não há nenhum político que queira doom as suas crianças a ter uma vida pior, porque sim, não é? Nós temos formas diferentes de pensar em como é que podemos dar uma vida melhor a estas crianças. E eu nisso não sou nada dogmático. Ou seja, se tu me disseres, pá, que eu acredito muito nisto, mas depois os resultados mostram que não funciona, pá, deixa-te acreditar muito nisto, não é? E nós temos imensa dificuldade em fazer esse passo, eu acho. Eu acho que esse é um problema de cultura de políticas públicas em Portugal grave. Sim, muito grave. Pouco respeito pelos dados e pouco respeito pela avaliação de políticas E é uma soberba e um orgulho. Sim. Que é uma coisa que eu não percebo. Eu não percebo como é que há muitos políticos e pessoas. Eu não estou aqui a personalizar nos políticos porque, enfim, muitas vezes acaba por ser neles que esta tomada de decisão cai, não é? Mas é uma soberba enorme porque eles estão tão convictos de que aquela é a única maneira de fazer as coisas. Sim, é muito arrogante. É muito arrogante porque eles não estão dispostos a ser desprovados. Isso. E isso é uma coisa que eu nunca percebi. Eu percebo. Não, eu percebo porque têm medo e porque têm que gerir politicamente as coisas. Mas eu acho que não é medo, é arrogância. É arrogância, pois. Mas eu não percebo porque eu só consigo acreditar mesmo numa coisa se tiver tentado desprová-la muitas vezes, não é? E é isso que eu não percebo. Eu só acredito muito no argumento depois de, durante muito tempo, ter pensado, ok, eu quero acreditar nisto. Por exemplo, eu quero acreditar que as crianças aprendem melhor em salas de aula em forma do. Pronto, imagina, é uma convicção minha, que não tenho, mas pronto, por hipótese. Pá, eu para acreditar nisto tenho que ir ver todas as vezes em que se experimentou isso para de facto demonstrar, sim senhora, estão a ver, todas as vezes em que se demonstrou isto funciona. Eu tenho que tentar deitar abaixo a minha tese para acreditar muito nela. E nós não temos nada disso nas nossas escolas. Aliás, por exemplo, a quantidade de professores, os professores também são, muitas vezes também caem nesse erro. A quantidade de professores que acha que a coisa mais importante nas nossas escolas é, por exemplo, o tamanho das turmas, é gritante, são imensos. O que até é irónico. Porque o mais importante são eles. O mais importante são eles. Não há absolutamente nada no nosso sistema de ensino que seja mais importante do que a eficácia do professor que está à frente dos nossos alunos. Não há absolutamente nada mais importante do que os professores. E isso é irónico, que é como é que eles próprios têm a aversão a isso. Agora estamos aqui com 2 temas em cima da mesa, mas agora não resisto a pegar neste. Do ponto de vista do professor, eu não acho isso errado. É errado do ponto de vista de quem está a gerir políticas públicas. Porquê? Porque tu, que estás a gerir políticas públicas, podes mexer nos 2 fatores. Podes mexer no tamanho das turmas e podes mexer no professor. O professor só controla o tamanho da turma. Não controla também, nem sequer controla o tamanho da turma. Ou só pode almejar a controlar o tamanho da turma. Não pode, nem almeja. Pronto, mas enfim, para estar a discutir isso é porque acha que pode influenciá-lo. O outro está fixo, que é ele próprio. Não, o professor tem uma influência enorme na sua eficácia. Pode estudar e tal, mas dá-lhe muito mais trabalho, não é? Pois, está bem. Mas coisas difíceis na vida dão trabalho, não é? Claro. O que é melhor? É um nutricionista melhor ou forçaste a fazer dieta, não é? Claro. É mais desejável. Sim, é tentador achar que o problema era do nutricionista, não é? Pois. Sim, isso é um problema. Em relação à questão dos dados, eu percebo o que tu dizes, e em teoria isso faz sentido. Agora a questão é, quando tu estás a decidir políticas deste género, os dados são limitados e tu sabes que é possível que tu testes determinada coisa e os dados sinalizem que ela está errada e ainda assim ela seja certa. Portanto, há um certo lugar à convicção, não é? O problema é que eu acho que em países como o nosso, sobretudo, tem uma cultura muito hierárquica, isto pode parecer estranho de ouvir, mas é hierárquica no sentido de... É top-down, sim. É top-down e no sentido dos que sabem e os que não sabem. Exatamente. Há muito essa arrogância, porquê? Porque tu sujeitaste aos dados é uma forma de humildade, não é? Claro. Não é? Tu estás a sujeitar ao que os dados disserem, sabendo que os dados, muitas vezes, vão dizer que tu estás errado estando certo. Também pode acontecer, claro. Ou seja, é preciso essa dose de humildade e, portanto, eu acho que há muitas vezes essa soberba que tu dizias de dizer, os dados valem o que valem, não é? Não, quantas vezes estás em discussões e dizes um número e tens aquelas pessoas um bocado, enfim, mais torcidas, dizem, mas isso é estatística. Exato. Assim com um ar dismissivo, não é? Sim. Isso é estatística, como quem diz, isso é os números. Se não interessa. Sim, tu podes massagear como extraordinária, claro. Mas é extraordinário isso. Que é entender mal a lição. Porque o ponto de que a estatística pode ser contorcida da maneira que tu quiseres, não é que os números não valham, é que é preciso ter cuidado com os números. Claro. Mas antes de ter cuidado, é preciso usá-los, não é? Claro, como é evidente. é um ponto. Sim. Mas há muito essa arrogância, de facto. E pronto, depois há coisas, no caso do Pacheco, voltando ao que tu falavas há bocadinho, eu acho que também há ali um lado filosófico de... Ele acha que... Ele tem aquela visão ultra radical. Aliás, no fim do nosso episódio, não sei se alguma vez partilhei isto aqui no podcast, ele dizia assim, com um ar meio... Entre o espantado e o torcista, dizia, você é muito argumentativo. Dizia ele no final. Porque ele tem assim, aquela visão muito radical e ele é daqueles que acham que os exames não são negativos no sentido em que eles estão a focar-te a decorar coisas no curto prazo e não estão, na verdade, a medir... São prejudiciais porque não estão a... Eu entendo até certo ponto que quando tu estás a decorar para um exame, há várias daquelas coisas que tu não te vais lembrar passado uma semana. Essa é a verdade. Isso é um... Isso não é bem assim. Achas que não é? Não. Claro Toda a gente tem essa experiência. Não, claro. Mas não é assim que a tua memória funciona. Eu acho que a única... Depende de como estudares, né? Também. Mas, ou seja, esquecer faz parte do aprender. Claro. Isso é um conceito muito importante. Sim. Enfim, é um bocado chato o tema, mas chama-se cognitive load, ou carga cognitiva.
E a ideia é que tu tens 2 tipos de memória, de curto prazo e de longo prazo. E tu, imagina uma informação, sei lá, Portugal fica junto à Espanha, é uma informação, tu decoras isto e fica na tua memória de curto prazo. E depois tu vais repetindo isto todos os dias, Portugal fica junto à Espanha, Portugal fica junto à Espanha, e aquilo às tantas, tu esqueces daquilo, mas aquilo entrou na tua memória de longo prazo. E tu depois não estás sempre a pensar, imagina, tu não acordas todos os dias a pensar que Portugal é o lado de Espanha, não é? Mas no dia em que alguém te pergunta onde é que é Portugal, dizes, Portugal é o lado de Espanha. Foste buscá-la, é uma coisa que já tinha esquecido, mas está lá na memória de curto prazo. Isto acontece, isto é muito importante, perceber isto. E durante muitos anos não sabia isto, porque as neurociências e os cientistas cognitivos são uma coisa relativamente recente no espectro da educação. E, portanto, há muita gente que decide ignorar este tipo de ensinamentos. E, nesse aspecto, a repetição que os exames obrigam é importante. E eu acho que vai ser cada vez mais importante, sobretudo num mundo onde as tecnologias são cada vez mais presentes. E onde é preciso outro tipo de competências, que muita gente chama, que é uma expressão que eu testo, mas as competências do século XXI, não é? Como se no século XX também não fossem preciso competências parecidas, mas pronto. E, portanto, esse ato de memorizar, que envolve o esquecimento, é importante, e os exames são importantes para potenciar isso. Porque há poucas crianças que estudam por gosto de querer aprender. Aliás, se assim fosse o ensino, não tinha que ser obrigatório, não é? Estou sempre quanto isso. Sim, quer dizer, também depende dos pais, mas sim. Pronto. Sim, mas é evidente, todos nós, não é? Claro, como é evidente. E não é só estudar o próprio trabalho, não é? Claro, como é evidente. Portanto, tu tens de criar esses incentivos, e neste caso o exame é um incentivo. Eu, na verdade, a única das poucas coisas que eu acho que os exames podem ter de negativas, e portanto, agora vou entrar aqui num pequeno paradoxo, é que muitas vezes nós objetivarmos tanto os conhecimentos das crianças, tiram-nos incentivos para outras coisas que são menos objetiváveis, e aqui estou a pensar, por exemplo, nas artes. Exato. As artes, por vezes, são as grandes vítimas nas escolas e nos sistemas de ensino em todo o mundo, porque são coisas que são menos objetiváveis, são mais subjetivas, são mais difíceis de medir em exames, são mais difíceis de medir em testes. E, portanto, por vezes isso gera num sistema que quer-se tanto com dados e tanto em competição e tanto em muita informação e em high performance e exigência, por vezes o parente pobre acaba por ser... O lado criativo, no fundo, não é? Não tanto o lado criativo, porque aí o que tu vês, por exemplo, no PISA, que eles agora passaram a medir a criatividade, é que, por exemplo, os alunos que têm melhores resultados em matemática, ou os sistemas de ensino com melhores resultados em matemática, são normalmente também os que têm alunos com níveis de criatividade mais altos. Interessante, sim. Não quer dizer que seja causalidade, mas sim. Não, mas é uma correlação forte. Sim. Aliás, é mesmo daquelas bonitas, muito bonitas. Mas porquê? Porque tem por base conhecimentos fortes que lhes permite outro tipo de competências, como o pensamento crítico. E a própria lógica, pois. Pronto. E a criatividade, etc. Porque, por exemplo, eu quero ser um grande compositor de música clássica. É impossível ser um grande compositor de música clássica no vácuo, não é? Claro. Quer dizer, claro que há aquelas pessoas com o ouvido perfeito e que são, pronto, e os gênios, mas em média isso não é muito difícil. Referências, não é? Claro. E tem que ter estudado os grandes compositores, etc, para chegar lá, ou eu para ser um grande escritor. Claro que também existe os Luís de Camões da vida, não é? Ou Shakespeare, que os pais eram analfabetos e ele escreveu aquelas coisas fantásticas, isso também existe, mas em média é improvável. E portanto eu tenho que ter conhecimentos sólidos de base para depois conseguir chegar aí. Portanto, a única crítica que eu se calhar posso... Isto sou eu a contra-argumentar contra mim próprio, não é? Sou a ser advogado de diabo contra mim próprio. A única crítica que eu se calhar posso ter a esse sistema muito standardizado de ensino é essa questão de por vezes desfocar em outras coisas que são mais difíceis de medir. E isso preocupa-me porque eu acho que as artes liberais e as artes em si são muito importantes para a humanidade. E tu não achas que há outra... Isto antes de ir à objeção do... Quer dizer, uma das objeções dessa onda do José Pacheco aos testes que tem a ver com a história do decorar, mas aquilo não ficar a prazo. Mas antes de ir a isso, tu não achas que... Isto é uma coisa que eu costumo dizer nos workshops de pensamento crítico, portanto, agora se calhar vais discordar de mim, que era interessante. Força. Eu acho que o nosso sistema de ensino, mas que é normal até certo ponto, não nos ensina a lidar com problemas abertos. Ou seja, nós estamos sempre a lidar com problemas fechados nos exames, que é tu vais responder a uma coisa para a qual há uma resposta certa. E nunca... Isto é normal por uma questão de eficiência, não é? É assim que tens que transmitir conhecimento até certo ponto. Mas não há nada ou não há quase nada que te ensine a lidar com problemas abertos. Claro. Que é 99% daquilo que tu tens depois na vida real. Não é? Mas isso é um problema, claro. Sim. Isso é um problema. Ou seja, eu não estou a dizer que a escola se deva centrar em decorar. Sim. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu digo é, essa parte também é importante. Claro, sim, estou de acordo. Pronto. Ou seja, o meu argumento, para clarificar, não é que ensinar tudo o resto não é importante, pelo contrário. Aliás, houve uma discussão muito grande em Inglaterra aqui há 2 ou 3 anos, que houve um estudo da Universidade de Glasgow que descobriu que as crianças visitarem museus não tinham impacto nenhum nas suas notas na escola. E portanto vieram logo imensa gente dizer então deviam parar as visitas aos museus.
E eu não concordo nada com isso, é ao contrário. É tipo, ok, mas nem tudo tem que ter um impacto nas notas na escola. A vida tem muito mais coisas do que isso, não é? Sim, e a escola bom ponto. tem que ser esse lugar. Mas tens de medir de alguma forma, não é? Voltamos aos dados. Está bem, sim. Podes tentar medi-lo de formas... Tens de conseguir medi-lo. Tens de conseguir medi-lo, certamente. Pode não ser os exames. Sim. Pode não ser nos exames. E pode haver essa externalidade negativa dos exames. Como em tudo na vida, nada é perfeito. Claro. E portanto tens sim, o teu ponto não é que os exames são perfeitos, é que os exames são bons. Eu acho que os exames são bons, mas também não são suficientes. Exato. Por exemplo, eu gostava muito que nas escolas portuguesas houvesse aulas de debate e que as crianças fossem visitar mais coisas e olhassem para a arte mais vezes, por exemplo, ou que lessem poesia, ou que tivessem discussões e que fossem à universidade, mesmo as crianças mais pequenas. E eu acho que isso seria importante. Da mesma forma, mas isso eu também acharia importante que nós nos especializássemos menos em determinadas coisas. Eu continuo a achar que todos nós vivíamos uma vida melhor se todos os alunos aprendessem matemática até ao fim do 12º ano e todos os alunos de matemática aprendessem poesia ou filosofia até ao 12º ano, ou até mesmo arte, história da arte. E acho que teríamos um país muito mais rico se os nossos engenheiros aprendessem Shakespeare e os nossos advogados aprendessem trigonometria. E acho que isso seria bom para todos, não é? E portanto eu não estou aqui a dizer que isto tem que ser tudo uma caixa estanque. O que eu quero dizer é que não é uma dicotomia. Ou seja, não é ou tens testes ou é uma balda. Exato. Tu tens a conseguir chegar a um ambiente entre um e o outro. E eu acho que isso é importante. E nos testes, voltando ainda àquele ponto que não fechámos, há uma crítica que eu acho que faz algum sentido, que os testes são um bom exemplo de uma coisa que eu já falei aqui no podcast, que é a lei de Goodhart, não sei se já ouviste falar, que é uma coisa muito interessante, que é quando uma métrica que é uma boa medida de um determinado padrão no passado, se tu a estabeleces como objetivo, ela desvirtua-se porque as pessoas passam a poder game the system, não é? Ou seja, o objetivo das pessoas passa a ser ter o melhor resultado, que aí já vai deixar de atingir o objetivo que estava correlacionado com essa medida para trás, não é? Explicando isto, neste caso concreto, os exames estão desenhados para medir determinados conhecimentos, mas a partir do momento em que eu te digo, olha, Miguel, tu agora vais ter um exame de história e tu tens de responder a estas perguntas, tens de saber estes factos, tu podes abordá-lo de duas formas. Na verdade, a melhor forma para fazê-lo, e há imensa investigação sobre isso, como tu conheces muito melhor do que eu, é estudares com aqueles métodos de explicares a ti próprio e de quase agires tu próprio como professor. Chama-se metacognição. Metacognição, exatamente, que permite que na verdade tu absorvas até, eu acho que mais rápido ou à mesma velocidade e com um impacto muito melhor na memória a longo prazo. Mas também há o outro método, o chamado, como é que se chamava isto no nosso tempo? Marranço, não é? Quer dizer, que é amarrar aquilo, não é? Claro. E tu passas ali 2 dias a ler o coisa, fazes o exame, se tiveres a sorte de ter nascido com um bom QI, tens boa média, tens boa nota porque conseguires decorar aquilo tudo, não é? Ou se tiveres a sorte de ter nascido com boa memória, e passado uma semana... Sim, mas isso é o mesmo problema que acontece, por exemplo, em relação aos empregos. Tens aquelas pessoas que ficam craques em entrevistas de emprego. Portanto, são as melhores pessoas do mundo a fazer entrevistas de emprego, o que não quer dizer que depois sejam os melhores profissionais que são contratados. Exato, não é? lá está. Pronto, sim, isso é um grande problema. Tipo, não tenho dúvida. É outro exemplo. Exato. Eu nunca tinha pensado nesse. Mas é um clássico, não é? A quantidade de gente que é craque a fazer entrevistas de emprego. Pronto, depois estás a criar craques nos exames, não é? Tu dás um incentivo. Pronto, e quando isso acontecer, nós estamos a falhar às crianças. Mas eu acho que há um problema que as pessoas também se esquecem imenso. É que é muito difícil tu teres um sistema que seja one size fits all. Ou seja, é mesmo difícil tu conseguires ter porque esse sistema de ensino tem que dar para todas as crianças. As crianças são todas muito diferentes umas das outras, não é? E o que tu tens que fazer, porque os recursos não são infinitos, tu não tens dinheiro para que cada criança tenha um sistema de ensino completamente adaptado àquela pessoa em específico, não é? Aliás, nem sei se isso seria, por outras razões, desejável. Mas como é muito difícil e como tu não tens dinheiro suficiente para isto, tu tens que arranjar um sistema ótimo que dê a que, em média, todas as crianças possam ter acesso a uma grande educação e com isso uma grande vida, não é? Sim, claro, exatamente. Sim, exatamente. Não é? Aliás, aquilo que eu dizia dos problemas fechados versus problemas abertos é um bocado como a história das estatísticas, não é? Pode parecer que é um problema enorme do nosso sistema, eu não acho que seja um problema enorme. Faz sentido que o sistema de ensino esteja em grande medida assente em pôr-te a resolver problemas fechados, claro. Porque é muito mais eficiente, não é? Sim. Claro, há uma resposta e tu vais ter que perceber porque é aquela resposta. E no limite, ou seja, há aqui um paradoxo brutal, que é, no limite, se eu quiser dar mais riqueza ao sistema de ensino, eu posso pô-lo em causa. Porque eu não tenho recursos suficientes para fazer com que todas as crianças tenham aulas de drama, não é drama que se teatro. Sim. Isso custa muito dinheiro, não é? Sim, claro. E portanto eu tenho que chegar aqui a um ponto ótimo. Pronto, se tu me perguntasses a mim, para mim, a maior parte dos nossos orçamentos de Estado eram para apoios sociais e para o sistema de ensino. Pronto. Porque eu acho que isso é importante. Mas é uma visão moral da sociedade, ok? Não quer dizer que seria um sistema assistencialista, não é disso que eu estou a falar, mas seria um sistema que de facto tentava eliminar um bocadinho este jogo de sorte ao azar que é a nossa vida. Porque todos nós muitas vezes estamos a um pequeno incidente de cair na pobreza ou da nossa vida ficar arruinada para sempre, não é? Muita gente tem uma vida normal, são pessoas até de classe média e trabalhadora e têm uma vida feliz e estão se calhar a um acidente de carro de cair na miséria da pobreza para sempre. E portanto
O que eu quero dizer com isto é que eu acho que o Estado tem essa função e o sistema de ensino é um dos fatores onde ele se calhar investiu muito mais dinheiro para tornar tudo isto possível. Agora, o que nós vemos em Portugal é o contrário, que o nosso sistema de ensino investe muito mais em crianças que já são ricas do que devia investir nas crianças que são pobres. Isso fez muito bem no pré-escolar, por exemplo, mas também na distribuição de subsídios em geral. Sim. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Eu queria falar do pré-escolar precisamente, né? Que é uma das tuas causas. Né? É uma coisa que para mim é muito importante do pré-escolar e é uma coisa que nós falamos muito pouco em Portugal. Exato, sim. E não se percebe como. Porque há aquela investigação muito conhecida do James Heckman. Né? Exatamente, que ganhou o Prémio Nobel. E o que ele mostra, e tu estás sempre a citar este número, é que a fase mais importante é o pré-escolar. Exatamente. Cada euro que nós investimos, quanto mais novo, tem um retorno maior. Aliás, o James Heckman, que dizem que é uma pessoa horrível de caráter, acho que é super mal disposto, o James Heckman tem uma frase lapidar que é: todo o investimento tem que ser feito entre os 0 e os 3 anos. After that, it's too little, too late, diz ele. E ele demonstra isto através da famosa curva de Heckman, ou equação de Heckman, e que é isso, é um gráfico que de facto mostra que quanto mais novo o investimento, maior o retorno depois em adulto. E nós fazemos exatamente o contrário, nós investimos mais nas crianças no secundário e na universidade, ou seja, gastamos muito mais dinheiro para elas, porque achamos que a universidade é muito mais importante para elas, quando na verdade o desenvolvimento cognitivo é muito maior nos primeiros 1000 dias de vida, ou seja, nos primeiros 3 anos de vida. E portanto nós fazemos isto completamente ao contrário. E isso é muito visível em Portugal, por exemplo, não é? E isto tem vários problemas. Um que é, nós estamos a fazer com que os nossos recursos públicos sejam mal gastos. Isso é mau. E depois, há uma coisa que muita gente tem dificuldade em perceber. Primeiro, imensa gente acha que os primeiros anos não são importantes. Aliás, eu tenho imensos amigos que pensam, não vou pôr o filho na creche, para quê? Para ficar cheio de doenças e ele está melhor em casa e isso é... Mas eu tenho essa... uma dúvida. Eu conheço esta literatura, portanto, digamos, conheço este facto já há muito tempo, mas nunca o entendi totalmente, porque eu percebo esse argumento, não é? Não, esse argumento é válido. E espera, e vê uma coisa. E na verdade, essas pessoas no limite, estas pessoas que são minhas amigas, no limite podem ter razão. Porquê? Porque são pessoas que têm agregados familiares tão ricos que na verdade é um bocado indiferente. Ou seja, porque o fator... Pois, quando nós falamos do pré-escolar... Não, o pré-escolar é bom para todos. Mas eu sei, mas eu digo... Desculpa, para explicar onde eu quero chegar. Se tu perguntares, ou se eu te perguntasse porque é importante o secundário ou o básico, tu dirias, é importante porque eles vão aprender o básico de matemática, No pré-escolar isso é menos evidente, não é? É, mas é quando o seu cérebro desenvolve mais. Isso, exatamente. Mas quais são competências que... Pronto, esse é um ponto importante. O que é que os miúdos aprendem ou deixam de aprender se não tiverem... Por exemplo, competências verbais, competências não cognitivas, de gerir emoções, gerir ansiedade. Por exemplo, se tu fores comparar as crianças que andam no pré-escolar e as que não andam, as que andam no pré-escolar têm desenvolvimento linguístico muito mais elevado. Isso é muito interessante. Pré-escolar é antes da primeira classe. Desculpa, as que andam na creche. A creche entre os 0 e os 3 anos, o pré-escolar os 4 e 5. Pronto. Quanto mais novo, melhor. O ideal é que entrem mesmo durante a creche. Se só puderem entrar no pré-escolar, que entrem no pré-escolar. Mas o importante é que quanto mais cedo consigam entrar, melhor. Agora, isto é tudo em média, não é? E portanto, o que pode acontecer é que de facto as crianças filhas de famílias com mais recursos, como esse sim é o fator mais importante e determinante da sua vida em adulto, o efeito do pré-escolar se desvaneça um bocado. Porque é um bocado irrelevante. Essas crianças vão estar sempre em vantagem em relação às mais pobres. Sim. Agora, em média é bom para todas. Até porque o pré-escolar, na minha opinião, é a mesma chave para resolver os problemas da desigualdade. Porque quando tu olhas para este fosso de que eu falava logo no início da nossa conversa, entre ricos e pobres, nós vemos que a maior parte desse fosso já lá está antes mesmo de uma criança entrar na escola. Ou seja, e tu vês isto, por exemplo, em Inglaterra é muito claro. Antes do primeiro ano em Inglaterra... Antes dela nascer, em certo sentido. Não, antes dela nascer, claro. Até porque na barriga... Ou seja, o pré-natal já tem um efeito grande. Sim. O pré-natal está na curva do Heckman. Está na curva do Heckman, começa no pré-natal. Porquê? Porque a ansiedade que as mães pobres sentem influencia os níveis de oxigenação do feto. E portanto logo aí tu já tens esse problema. Aliás, a questão da pobreza não é uma construção meramente social. A pobreza tem um efeito grande no nosso cérebro. Se tu pensares que as pessoas pobres, ou o impacto que a pobreza tem no nosso cérebro é equivalente a 13 pontos do quociente de inteligência. A ansiedade que gera ser pobre, está sempre preocupado onde é que vem a minha próxima refeição, se eu consigo passar aquela conta, que a minha casa é pequena, que tem bolor, que não consigo trabalhar, que tenho que fazer 2 turnos, etc. Todo este sofrimento tem um impacto na nossa capacidade cognitiva, que são 13 pontos de quociente de inteligência, que é mais ou menos equivalente a passar uma noite inteira sem dormir. Portanto, imaginem o que é... Quando tu perdes de QI, é 13 pontos? É, quer dizer, não perdes. Claro, perdes momentaneamente. Exatamente. Sim. O impacto que a pobreza tem é equivalente a 13 pontos de quociente de inteligência. E, portanto, imaginem o que é estarmos sempre a tentar tomar decisões com uma direta em cima.
quem já fez diretas, passar uma noite inteira a dormir, sabe que tolda o nosso Sim. A sensação que eu tenho é que me tira mais do que 13 pontos. Eu fico contente que sejam só 13. Pronto. E portanto isto é grave. E isto vê-se logo nas barrigas das mães em relação aos filhos. E portanto, quando nós olhamos a Inglaterra, que era o meu ponto, tu, aos 5 anos de idade, o fosso entre ricos e pobres da Inglaterra já são 4 meses e meio. Que é imenso. As crianças têm 5 anos de idade. E portanto, a criança pobre ainda nem entrou na escola. Já tem 4 meses e meio de conhecimentos em atraso. Pronto, e esse conhecimento vai-se mantendo à medida que ela vai continuando na escola. E portanto, se nós conseguíssemos que as crianças entrassem na escola sem esse fosso, provavelmente mais tarde esse fosso no fim seria muito menor. Por isso é que eu acho que no pré-escolar está uma chave para darmos uma vida melhor a todas as crianças e criarmos uma sociedade mais justa para todos. Mas em Portugal nós fazemos ao contrário. Porque as crianças mais pobres têm muito menos acesso à creche e ao pré-escolar do que as crianças mais ricas. O que quer dizer que no limite nós temos um Estado Social que está a subsidiar, através de creche e pré-escolares gratuitas, famílias que menos precisam desse bem, que são as famílias mais ricas e que são as que têm mais acesso ao pré-escolar e às creches gratuitas. E isso é uma inversão total. Sim. Mas porquê é que as mais pobres não têm acesso às creches gratuitas? Porque as creches gratuitas não existem para todos. Pois, esse é o problema, a velha coisa da medida no papel versus exatamente funcionar na prática. E portanto há vários fatores, desde logo assimetrias de informação. Exato. E outros tipos de estigmas, dos pais não terem medo que, sei lá, porque cá tem uma dívida, se forem pôr o filho na creche depois vão chateá-los com isso, ou simplesmente não há creche ou não acharem que é importante. Ou não acharem que é importante, simetria de informação, exatamente. E pronto, e também porque as nossas creches e pré-escolar foram sempre vistas como uma resposta para os pais e nunca para os filhos. Exato. Ou seja, nós criámos um sistema de creche e pré-escolar que é bastante deficitário, como sítio onde os pais podem despejar os filhos para irem trabalhar. E não um sítio que é feito para as crianças todas terem o potencial de ter uma vida feliz, que é para isso que elas deviam servir. Aliás, por isso é que há muita gente que acha que os desempregados não deviam ter acesso às creches pré-escolar, que é uma visão horrível. Qual é a lógica? Eu nunca entendi esse argumento. Qual é o argumento? O argumento é que como estes desempregados têm tempo para ficar com os filhos, não precisam que o Estado esteja a subsidiar as creches, o que é duplamente burro. Eu nunca tinha percebido. Então o argumento é esse. Eu acho que é. Ok, partindo dessa premissa, ele faz sentido de facto. A premissa está errada, mas... Não, claro. Mas espera, okay, mas nós aceitamos essa premissa. Porque as creches não estão sob a tutela do Ministério da Educação. Estão sob a tutela do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Sério? Claro. O que demonstra que nós todos estamos a ver isto da forma errada. Não sabia disso. É uma burrice total. Ou seja, nós coletivamente, enquanto país, achamos que as creches existem é para os pais e as mães poderem trabalhar. E de facto, parcialmente achamos isso, não é? Sim, mas isso é de uma estupidez e de um egoísmo brutal, não é? A questão é o que é que vale mais, não é? O que é que importa mais. Então é essa a lógica do argumento, eu nunca tinha entendido. Ok, pronto, assim pelo menos entendo. Sim, okay. por isso é que eles dizem, se és desempregado... Tens tempo para ficar com os miúdos, claro, ok. Porque é uma estupidez, porque, quer dizer, os desempregados são precisamente quem precisava mais de ter este apoio. Porque os seus filhos são precisamente quem nasce em mais desvantagem e, portanto, são aqueles que iam beneficiar mais de ter acesso à creche. Sim, ao passo os empregados em média. Sim, os filhos dos meus amigos que eu falava há bocadinho, que de facto, como já têm vidas melhores e mais fáceis e mais oportunidades para dar aos seus filhos, não beneficiam tanto da creche e do pré-escolar como os outros que não têm essas oportunidades para dar aos filhos. E por isso é que há uma subsidiação ao contrário. Mas o nosso Estado Social está cheio dessas subsidiações ao contrário. Pois está. E aliás, isso basta ver que em Portugal as famílias mais ricas recebem muito mais subsídio que as famílias mais pobres. Ou seja, por cada 10 euros em Portugal que tu distribuis em cash benefits, 4 vão para as pessoas que estejam no 20% de rendimentos mais altos do país. É sério? Sim. Mas e são 1,5 que vão para os... Propinas subsidiadas? Não, cash benefits. Cash, ok, cash. Só dinheiro. Subsídios diretos. Nem sequer estou a contar com o subsídio das propinas. Onde é que estão esses dados? A nossa ideia. São os dados da Society at a Glance e são mais ou menos constantes entre... Bem, os que eu conheço mais antigos acho que são de 2009. Este dado que eu vou dar em específico são os de 2019, que são dados de 2016. E é isso, ou seja, por cada 10 euros em cash benefits, e não estamos a falar de pensões, porque isto é só para pessoas em idade adulta, por cada 10 euros de cash benefits, 4 vão para os 20% com rendimentos mais altos. E só 1,5 é que vão para os 20% com rendimentos mais baixos. Portanto, o Estado Social português, no limite, perpetua a desigualdade que existe para combater. O que é um problema completamente inaceitável, mas nós, pelos vistos, vemos bem com isso. Portanto, aliás, choca-me que tu não saibas deste dado. Isso é extraordinário, sim. É absolutamente extraordinário. E isto vê-se em muitas outras coisas no nosso Estado Social, as creches é uma delas, as propinas é outra delas. Faz muita confusão que as pessoas não percebem que ter propinas baixas num país com desigualdade enorme é um subsídio dos pobres aos mais ricos. Porque, de facto, se quem tem acesso às universidades são as pessoas de rendimentos mais altas, quando nós estamos a associar a sua propina,
nós estamos a subsidiar essas famílias mais ricas com os impostos de todos, Claro. sobretudo. É uma estupidez, mas muita da classe política é iliterada nesse aspecto. Quer dizer, quando Não, completamente. pensar que uma das grandes bandeiras da esquerda é as propinas gratuitas, Sim. é uma estupidez. Mas é extraordinário. Por exemplo, a Inglaterra, uma das grandes bandeiras da esquerda foi precisamente ter propinas altas. A sério? Foi o Labour que aumentou as propinas ao máximo. Mas espera, eu aqui estou a dizer, não é aumentar as propinas só para que elas sejam caras. É aumentar as propinas, mas comparativamente Associado. dar bolsas super generosas Claro, claro. e empréstimos garantidos pelo Estado e que ao fim de não sei quantos anos não os conseguires pagar, são perdoados. Isto porquê? Porque o problema da entrada para a universidade não é o problema do preço da propina. É todos os outros custos, de habitação, Claro. de poder estudar em vez de ir trabalhar para o cabeleireiro da família ou para o mecânico não sei o quê. E claro, o outro problema de base, que é o facto de como as nossas notas na escola estão tão condicionadas à quantidade de dinheiro que os nossos pais ganham, ou seja, com o nosso contexto socioeconómico, significa que quem consegue as notas para ir para a universidade são as pessoas mais ricas. E portanto, nós quando estamos a pôr propinas baixas, estamos a começar a construir a casa pelo telhado, quando a casa devia ser começada nas Isso, bases no exato, pré-escolar. Também é uma coisa muito... claro. Nós temos muito jeito em Portugal de construir Adoramos. casas pelo telhado. Não, e foi extraordinário, porque o Labour percebeu isso com base em 2 pedaços de evidência. Um que era, o mais famoso é o da Irlanda, onde eles aboliram as propinas e perceberam que isso não ajudou em nada a ter mais alunos pobres na universidade. Na Inglaterra eles fizeram o oposto, que as propinas são altíssimas, mas como têm umas bolsas absolutamente extraordinárias, umas coisas mesmo generosas, aliás, costuma ser apropriada, que uma das razões pela qual o Glastonbury é tão bem sucedido é porque todos os estudantes, como recebem estas bolsas super generosas, gastam-nos para ir ao Glastonbury. E portanto é super democrático o Glastonbury, porque toda a gente pode ir ao festival. Mas a verdade é que o que eles fizeram ao aumentar muitas propinas e a dar estas bolsas super generosas foi que o número de alunos pobres a ir para a universidade aumentou em quase 70%. Que é brutal. É incrível, de facto. É incrível. Sim, sim. E isto é um bom exemplo de como é que tu podes usar a evidência científica para te dar uma medida que é super contra-intuitiva, porque ninguém intuitivamente pensa que de facto propinas baixas beneficiam os alunos ricos em vez de beneficiar os alunos pobres, mas que na verdade tem na sua gênese uma excelente maneira de criar mobilidade social, que é levar as pessoas que não conseguem porque não têm dinheiro para isso e ir para a universidade. E portanto é um bom exemplo disso, mas quer dizer, mas a tua educação tens tantas coisas que tu podes fazer que são tão interessantes, desde dar, por exemplo, o caso das propinas é um bom exemplo, o caso do pré-escolar é outro exemplo, o caso de dar mais dinheiro às mães, mulheres, porque as mães são muito mais importantes do que os pais. Não é? Explica-me lá essa estatística. Eu já te ouvi dizer isso algumas vezes. Porquê é que as mães são mais importantes que... Quer dizer, a pergunta nem é esta, é porque é que faz mais diferença teres uma mãe com o ensino superior, por exemplo, do que ter um pai, não é? Bem, é um bocado difícil a literatura dizer qual é que é o fator certo, mas simplificando é porque essencialmente as mães passam muito mais tempo com os filhos do que com os pais. Portanto, há 2 miúdos, um cuja mãe tem o ensino superior e o pai tem o secundário, e outro vice-versa. Sim. Em média, Sim, as só notas far-se-á melhor Sim. o primeiro. Nós fizemos esse estudo, depois não sei se quiseres pôr nas notas. Meto, claro, nós sim. fizemos um estudo desse antes da pandemia para alunos abaixo de 12 anos em Portugal. E nós concluímos algumas coisas muito surpreendentes. Uma que era que 80% das mães dos alunos portugueses abaixo de 12 anos não tinham andado na universidade. O que é relativamente surpreendente. 80% é um número muito alto. E a outra é que, de facto, as notas a matemática e a português desses alunos que tinham mães sem ensino superior eram muito mais baixas. Pois, faz sentido. Estou a dizer de cor, agora não sei se era um número de negativas ou era um número de 5, mas era superior em 30 pontos percentuais, que é imenso. Mas estudaram os pais também? Não, neste caso só estudámos as mães, precisamente por já saber que a literatura tinha feito as mães. Sei, estamos a comparar ter uma mãe literada e uma mãe sem ser literada. Sim. O que nós vemos depois, através da outra literatura toda internacional, é que de facto a mãe tem um impacto muito maior que os pais. E sim, é um fator muito importante a ter em conta, sobretudo porque está encadeado em muitos dos nossos problemas de desigualdade social mais amplos, não é? E que nós ainda não conseguimos resolver. Ou seja, idealmente, os dois tinham mais ou menos o mesmo impacto. Sim, isso é interessante. E estudaram, por exemplo, a diferença de mães e pais em rapaz e rapariga, ou seja, era igual em ambos os sexos? Era... Não, pois, o problema dos rapazes e raparigas é um problema muito mais complexo. Eu acho que não tem tanto a ver com as mães e com os pais. Ou seja, essencialmente o problema que há entre rapazes e raparigas é que os rapazes têm sempre piores notas que as raparigas na escola. Salvo algumas disciplinas, por exemplo, a matemática. O que em Portugal também não é bem verdade. Portugal é bastante bom. A raparigas STEM é uma coisa que funciona bem em Portugal. Sim, exatamente. Mas na verdade, se tu fores ver, isto é uma conversa muito antiga, porque se tu fores ver, o John Locke, em 1693, já se queixava deste problema. É sério? John Locke tem uma passagem famosa sobre as raparigas aprenderem melhor francês e latim do que os rapazes. Que engraçado. Que é uma coisa essencial. E de facto, quando tu olhas, por exemplo, para o PISA, vês que os piores resultados, ou seja, os alunos sempre têm piores notas, são sistematicamente rapazes. Em Portugal e nos outros países todos. E também há um paradoxo interessante e inesperado que é, mesmo nos países onde a desigualdade de género é menor, na verdade o gap na escola até é maior. Por exemplo, na Suécia, que é muito contra-intuitivo. Mas faz sentido, não? Não sei.
Quer dizer, depende, não é? Não sei se faz sentido. Eu não estava à espera deste dado. Se tu achas que a desigualdade... Se tu achas que isso acontece apesar da desigualdade de género, isso faz sentido. Pois, está bem. O que a literatura tem dito é que, essencialmente, o cérebro das raparigas desenvolve-se mais cedo que os rapazes. Sim, essa é a explicação Pronto, é a explicação... Até há quem proponha, em muitos casos, atrasar os rapazes um ano. Pronto, esta é a explicação clássica e há evidência científica sobre isso. E depois há outra questão que é mais social, que é, de facto, na maior parte das escolas, os rapazes são vistos como raparigas com um certo déficit. Exato, sim. Ou seja, isso são sempre um bocadinho mais, coitadinho do rapazinho, ou... É. E a exigência é sempre maior para as raparigas, muitas vezes. Ter a letra bonita... Não, acho que a exigência é igual para os... Pois... Não é. Espera-se muito mais de uma rapariga que tenha uma letra bonita do que de um rapaz. Sim, mas isso não é avaliado, mas a nível... Não, mas a caligrafia é importante, por exemplo. Sim, mas nós estamos aqui a falar da exigência dos testes, não é? Esta é não, igual para os sim, dois, os testes são não é? iguais para dois. Mas de facto, se o seu cérebro, se a sua massa cinzenta se desenvolve mais cedo... Pois, esse é um ponto importante. É ponto importante. E explica outra coisa interessante, que é, quando tu vais ver os skills dos adultos, aí já não há diferença entre homens e mulheres em adultos. Isso vê-se no PIAC, que é outro teste que a OCDE faz. Sim. E portanto, há aqui uma coisa gira, que é, os rapazes têm piores notas que as raparigas, na idade adulta isso depois já não se reflete nas suas competências, mas os homens depois ganham muito mais dinheiro que as mulheres. Sim, exato. E portanto há aqui há aquele ciclo giro. Ele inverte. Não tem graça nenhuma. Passando por uma fase intermédia. Exatamente. Sim. Para as mulheres é péssimo. Sim. Mas de facto é um grande problema nas nossas sociedades, este fosso entre rapazes e raparigas, por algumas razões. E eu acho que uma delas é que muitas vezes, e eu acho que isso vai ver, e já se está a ver, o problema de masculinidade nos rapazes e de um certo desinsuflar do sonho dos homens. Porque o que muitos destes rapazes viram na sua vida foi que os pais e os avós tinham empregos bons e as mães ficavam em casa, etc, etc. E portanto eles sempre esperaram isso para eles, e agora no mercado mais competitivo, onde também entram mulheres. Sim, pode ligar a uma questão identitária. Exatamente, né? uma crise grande. Sim. E isso dizem que pode explicar muitas destas inseguranças e muitos daqueles tipos de homens muito tóxicos, tipo Andrew Tate, etc. Mas acima de tudo eu acho que vai ter outro problema de segunda ordem, que a mim me interessa muito, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Que é, se tu pensares, por exemplo, em Inglaterra neste momento, uma das piores camadas na escola são os rapazes brancos pobres, isto vai trazer imensos problemas a longo prazo. Sobretudo numa Europa que cada vez está a envelhecer mais e cada vez tem mais migrantes. E em Portugal isso também se vai ver, basta pensar que tu em Portugal, num espaço muito curto de tempo, tiveste um aumento de alunos migrantes no sistema de ensino que passou de 4% para 11%. Assim de repente. E isto vai ser um grande problema. Em Portugal, neste momento, os alunos migrantes têm muito maus resultados ainda, porque o nosso sistema de ensino é muito punitivo para eles. Mas tu pensares que em alguns países anglo-saxónicos, por exemplo, em Inglaterra, Nova Zelândia, na Austrália e no Canadá, não nos Estados Unidos, necessariamente, só porque nos Estados Unidos tem um sistema de ensino muito complicado. Portanto, às vezes é difícil. Mas em Inglaterra, os alunos filhos de migrantes de primeira e segunda geração têm notas muito mais altas do que os nativos. E isso vai trazer à nossa sociedade um grau de complexidade e de frustração e revolta, porque estas crianças foram formatadas a pensar que elas é que são o dominante intelectualmente e a ter esse privilégio injusto, injustificado, mas que vai gerar frustração. E eu acho que isto explica muito da polarização social que nós temos na nossa vida coletiva, e vai explicar muito dos problemas que nós vamos ter ao longo deste século, a meu ver, no mundo ocidental. Se é que não explica já... O que já estamos a viver, com as eleições americanas, com todo esse problema. E isso é muito claro em Inglaterra, eu acho que vai ser claro também em Portugal, no futuro. E é preocupante que tu penses que, de facto, os alunos brancos, rapazes, pobres, são mesmo dos piores dos piores. Mas como é que são dos piores? Não é estranho, porque eles teriam... Quer dizer, são pobres. São muito pobres. Mas partem de uma posição mais vantajosa do que os imigrantes. Porque são muito pobres e porque muitos desses migrantes têm razões culturais que os levam a querer ter boas notas, e precisamente porque estes alunos brancos são os incumbentes. E, portanto, estão na expectativa de ter todos aqueles privilégios claro, que viram os seus pais terem, claro, os outros claro, não, sabem que vão ter que lutar por isso. Sim, e os pais, provavelmente, dos outros estão muito investidos na educação. Exatamente. Como e em Inglaterra há outro social, fator que é interessante, que é Londres. Porque Londres, neste momento, que é onde eu vivo, cerca de 80% dos alunos de Londres não são white British, ou seja, são imigrantes. Podem ser brancos no sentido de serem, por exemplo, brancos de leste ou polacos, ou... que há muitos em Londres. Ou como nós. Sim, eu sou white other em Inglaterra, evidentemente. Sim, isso é outra coisa gira, que nós achamos que somos brancos, mas vamos à Inglaterra e não somos nada brancos. Mas, eu tenho uma prima que viveu lá também, e ela é dessas pessoas que em Portugal é ultra branca. Sim. Fica logo cor-de-rosa. Sim. E ela chega lá e tu és olive skin. Não é? Sim, olive skin, exatamente. Não, mas isso é extraordinário. Sim. Porque eu acho que muitos dos problemas que nós temos de polarização social em Portugal, e que temos muitos, porque Portugal é um país que tem níveis de racismo muito altos, e isso vê-se através do European Social Survey, não é?
consistentemente temos níveis de convicções racistas altíssimos, das mais altas da Europa, aliás, deve-se dizer. Também é uma coisa que os portugueses não gostam muito de encarar. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esses dados, mas nunca consegui prová-las, portanto tenho que confiar neles. Sim, ou seja, os dados são o que são. A ciência levada a qualquer outro extremo não é mais do que qualquer outra região, não é? Mas é um pouco aquilo que eu dizia há bocadinho, não é? Mas quando são consistentemente demonstrados os mesmos dados, eu acho que... Os dados são falíveis, mas não, claro. É humilde tu sujeitaste a eles, pelo menos enquanto não conseguires... Mas, portanto, eu acho que há aqui este problema que nós vamos ter e que já se está a ver nas eleições todas que temos na Europa e nos Estados Unidos, de uma enorme polarização que não só entre ricos e pobres... Houve eleições nos Estados Unidos? Não sabia. Talvez venha a haver, ou tenha havido. Para quem está a ouvir, estamos a gravar no dia que o Trump ganhou. No dia seguinte ao Trump ganhar, exatamente. Sim, no dia seguinte, sim. Hoje é dia 6 de novembro. Para mim ganhou hoje, porque eu só sou de manhã. Sim. Pois é, também, sim. Agora me tenho deitado tarde. Mas é isso, e eu acho que isso vai ser um dos maiores desafios da nossa sociedade ocidental, de saber como é que nós vamos lidar com estas frustrações desta gente que vai ver uma sociedade muito polarizada, uma sociedade de uma coisa em que eu não acredito que é um mérito, e uma sociedade em que de facto tu cada vez mais vês pessoas muito diferentes de ti e que tu não conheces e que te dão medo, e como é que tu vais conseguir juntar esta gente toda em países com estes problemas sociais muito profundos. Eu acho que isso vai ser um desafio, e a forma de nós conseguirmos resolver esse desafio, e eu acho que há ferramentas para o resolver, vai ser determinante no futuro dos nossos valores europeus e de tudo em que acreditamos. Acho que isso vai ser o próximo grande desafio. E isso parece-me estar mais ou menos relacionado com o teu livro que aí vem, que tu estavas a falar em off, não sei se queres... Não, eu estou a escrever um livro sobre estes temas e eu acho que é um dos temas essenciais que eu quero focar no meu livro, e que de resto, alguma das ideias vem precisamente desta minha experiência de vida em Londres. Londres é um sítio extraordinário. Londres era dos piores sítios da Inglaterra para tu andares na escola, até há poucos anos. E eles fizeram uma coisa incrível, que foi investiram muito na qualidade das escolas e arranjaram um sistema em que tu conseguis misturar alunos muito diferentes nas escolas públicas. Isto acontece em parte por causa da habitação, porque tu em Londres tens bairros sociais em todas as freguesias. Todas as freguesias têm que ter um mínimo de habitação social. Isso quer dizer que até em Chelsea há um número muito grande de pobres. E portanto tens aqueles alunos pobres a andar com alunos que não são pobres. E isso é muito bom para o seu capital social. Há uma evidência, há imensos estudos sobre o efeito dos bairros onde nós crescemos e nascemos e o efeito que isso tem nos nossos ordenados em adultos. E portanto a ideia de que nós podemos conhecer pessoas diferentes de nós e com isso ascender na vida é muito interessante. E de facto a minha tese é esta, é que se nós conseguíssemos que estas crianças desde pequeninas conhecessem pessoas muito diferentes delas e portanto de religiões diferentes, de cores de pele diferentes, de culturas diferentes, isso seria muito benéfico para todos no longo prazo. Para todos, ou seja, tu vês isso como não é apenas uma questão de justiça social, é um jogo de soma positiva, não é? Eu acho também, que sim. É bom também para os com uma origem mais privilegiada. Mas há alguma literatura em que demonstra que a igualdade é boa para todos, não é? Exato, claro, certo. Certo. Ou seja, primeiro porque a desigualdade pode ser um entrave ao crescimento económico e às oportunidades, mas depois, por exemplo, a nível da saúde, há um livro fascinante que é o Spirit Level, que é de uns autores que se chama Pickett and Wilkinson, e eles demonstram precisamente que a nível de saúde, sociedades mais iguais, todas as pessoas têm melhores qualidades de vida a nível de saúde, até os mais ricos, que é extraordinário. E dão um exemplo da Rússia. A Rússia, a seguir à queda do muro, tornou-se uma sociedade muito mais desigual, porque havia os oligarcas e deixou de ser um comunismo, não é? E com isso a esperança média de vida dos ricos também desceu, precisamente porque a desigualdade é má para todos, defendem eles através dos dados empíricos que têm. Sim, engraçado. Há outro livro do género, eu lembro do Daniel Oliveira ter falado desse livro no episódio que gravei com ele já há muitos anos. Mas acho que não é o mesmo, mas tinha uma tese, por acaso nunca cheguei a lê-lo, mas tinha uma tese parecida com essa. Pronto, mas, nessa linha. E portanto eu acho que isso é relevante. Mas acima de tudo aqui é que nós não temos bem uma escolha, porque ou é isso ou a Europa deixa de existir. Ou seja, isso é uma visão pragmática da coisa, mas o meu ponto é mais moral. É que a Europa, para existir e ser fiel aos seus valores de tolerância e de igualdade de oportunidades para todos, tem obrigatoriamente que dar oportunidade a esta gente que tem uma vida melhor de precisamente poder aceder ao sonho europeu. E nós temos esse dever moral. Porque a verdade é que o sítio onde nós nascemos é uma coisa completamente aleatória da nossa vida, não é? Sim. Eu nasci em Portugal, a minha família é do Algarve, mas se eu tivesse nascido um bocadinho mais abaixo em Marrocos, a minha vida era completamente diferente. Exato. Bom, olha, a conversa já vai longa, que é o que acontece com as conversas interessantes. Eu queria só voltar rapidamente a dois temas que nós falamos, sobretudo a um deles, até porque é dos mais importantes, a questão da creche e do pré-escolar, para perceber exatamente o que está aqui em causa. Ou seja, como eu dizia há bocadinho, é muito mais intuitivo para nós perceber o que está em causa no ensino do curso, não é? No básico, no secundário, whatever, que os miúdos estão de facto a aprender matéria, não é? Estão a aprender questões que nós associamos mais à cognição diretamente. Quando os miúdos são mais pequenos, aliás, enquanto pais, é muito mais difícil tu perceberes esse impacto que estás a ter, não é? E portanto, para perceber isso, imagina, vamos comparar 3 casos.
o caso de um miúdo que nasce no meio mais desprivilegiado, Sim. que não vai à escola, ou que não vai à creche ou ao pré-escolar, o miúdo que também não vai à creche, mas nasce no meio mais privilegiado, portanto tem um ambiente familiar em casa diferente, e o miúdo, se quiser até podem ser 4 casos, porque pode ser, mas vamos admitir que aqui o efeito é semelhante, o miúdo de um ou de outro meio, mas que vai ao pré-escolar ou vai à creche. Não é? O que é que muda nestes 3 cenários? Então, isto é grosseiro, mas se nós tivéssemos que fazer uma graduação, o mais importante de tudo é quanto dinheiro é que os teus pais ganham. Certo. Portanto, a criança que nasceu com pais mais ricos, safa-se sempre. Não vai ser muito diferente ficar em casa ou ir à escola naqueles anos? Se for... Não, é melhor para ela ir para a creche, mas o efeito é menos relevante. Ok. Porque, de facto, o fator mais importante mesmo é o do contexto da família. Porque essas famílias são famílias onde se dá mais valor à educação, são famílias que normalmente têm casas melhores, têm acesso depois a explicações mais tarde na vida, têm mais vocabulário, têm mais claro, mas é que etc. as explicações vêm mais tarde, não é? Agora, naquela idade, o que é que o miúdo está a ter? Ou o miúdo ou a miúda, não é? Está a ter... Pronto, naquela idade, são logo onde onde o teu cérebro aumenta mais. Eu sei. Portanto, tu olhas para os teus pais, imitas os músculos dele a falar e começas a ouvir o vocabulário, a parte não cognitiva, ou seja, a forma como as emoções, as frustrações e o grit, não sei como é que se diz grit em português, pronto, irrelevante. Também não sei, por acaso. E todas essas coisas não cognitivas são muito importantes desde logo no pré-escolar. Que tu vais copiando dos teus pais. Exatamente. Fundo, e por isso é que, por exemplo, uma das formas mais simples de tu dares um grande avanço às tuas crianças é ler todos os dias para elas. Mesmo quando elas têm tipo 1 mês, 2 meses. É sério? É impressionante. E esse efeito é muito importante. É sério? Ler de um livro de uma criança de Sim, aliás, até há quem diga que por isso é que se põe às vezes música nas barrigas das mães e não sei o que mais, não é? Mas agora, isso aí são ações que os pais podem dar aos filhos, não é? Se tu pensares na criança pobre, ela está sempre em desvantagem. Sempre em desvantagem. Em média. Eu não estou a dizer desde o início desta conversa que os pobres estão doomed a viverem sempre na pobreza. Não claro, há nada são disso. tudo médias que é sempre... Estamos sempre a falar em média. Com muitos casos com muita variação. Sim. Exatamente. Mas aqui, este pobre, precisamente porque em casa os pais não têm todas as outras ferramentas que os pais ricos têm, este sim tem um benefício maior a ir para a creche. Até porque as pessoas que estão na creche, isto não é sempre verdade, mas idealmente seria, são profissionais habilitados e que têm formação para lidar com aquelas crianças pequeninas, não é? E há outra coisa também importante na creche, que há alguma literatura gira sobre isso, que é a interação com outros bebés. Exato. Pronto, Claro, e que isso em casa tu não tens. E em casa não tens, justamente, sim. Não, para mim esse seria dos maiores benefícios. Sim. Não, eles fazem estudos giros em que comparam e põem os bebés ao lado uns dos outros e não sei o quê. São estudos interessantes. Mas no fundo é tudo isto. E é a ideia de que o James Heckman diz que depois já fica muito tarde. E se tu de facto pensares, como eu estava a dizer há bocadinho, que aos 5 anos o fosso entre ricos e pobres já são 4 meses e meio, que é enorme. Se tu pensares para 5 anos de idade, claro. Já tens 4 meses. É enorme. É uma coisa brutal. E começa muito novo esse fosso. E vem de casa. E se nós conseguíssemos mitigar essa desigualdade que vem de casa nas creches, seria uma excelente forma de combatermos a pobreza. Esse é que é o meu ponto. Okay? Portanto, no teu cenário, a creche é mais benéfica aos alunos mais pobres do que aos alunos mais ricos, evidentemente. Porque, de facto, o efeito da família é que é o efeito determinante. Sim. Tudo o resto são paliativos, digamos assim. Por isso é que muitas vezes nós olhamos para a escola como um elevador social e isso é um bocado injusto. A escola não tem que ser necessariamente o elevador social, muitas vezes a escola é só um replicador social. Só vai replicar exatamente aquilo que já há na família. Muitas vezes o que a escola faz é criar outliers, é dar a oportunidade a estas crianças de serem estimuladas e de, através dos exemplos de ter uma outra pessoa que conseguiu. Aliás, há muita evidência sobre isso das crianças que por acaso calham em turmas, elas são pobres, mas calham em turmas onde todas as outras pessoas são de classe média ou classe alta, as aspirações dessa criança sobem imenso. Claro, exato. E eu acho que falámos disso há bocadinho mais no início do podcast, que é esse efeito a partir dos 13 anos deixa de existir. Curioso. Que é impressionante. Porque tu perdes a ideia da classe social e do capital social e das tuas conexões e da maneira como falas e da maneira como te vestes e a maneira que tu conheces e tens determinados conceitos sociais e sabes que se usas um cinto preto não usas sapatos castanhos e esses pequenos códigos sociais que fazem lembrar um bocadinho o livro do Great Gatsby, não é? De uma pessoa que nasceu pobre, ficou rico, mas ficava sempre nervoso porque não sabia comer à mesa, porque não sabia... Não tinha certeza se estava a fazer bem. Não tinha certeza se estava a fazer bem e de facto nunca se enquadrava. Porque a classe social continua a ser um grande determinante da nossa capacidade de ser na vida, não é? E isso, aliás, isso vê-se em Portugal, é muito claro se tu pensares na diferença do Cavaco Silva para o Jorge Sampaio, não é? Cavaco Silva sempre foi odiado pelas elites portuguesas porque era um pateu. À direita e à esquerda, exatamente. À direita e à esquerda. Porquê? Porque o homem que era filho do Gozanel Came foi muito mais longe do que as elites lisboetas. Todos eles o odiavam porque ele tinha muito mais mérito do que eles. E, portanto, todas estas coisas, desde pequenino, são muito importantes.
E a evidência que eu citei do Russ Shetty mostra isso. E aliás, o Russ Shetty tem um estudo absolutamente maravilhoso, que é uma coisa, para quem gosta de dados, é fascinante, onde ele olhou para 72 bilhões de amizades no Facebook, precisamente para perceber que os nossos amigos têm um impacto muito grande na nossa capacidade de ascender na vida, e as pessoas que nós conhecemos. E ele concluiu, agora estou a dizer de cor, mas que se as pessoas mais pobres tivessem amigos equivalentes aos da classe média e alta, que os seus rendimentos aumentavam 20%, que é bastante. Porque a classe social tem este problema de, é evidente, de nos entupir e destes sim. contactos e destas pessoas que estão à nossa volta nos puxarem para a frente, e isso tem um efeito muito claro na educação, que é o efeito de pares. Se tu pegas um aluno pobre e meteres esse aluno numa turma de alunos ricos, ele, tal como aos peixes num cardume, vai nesse fluxo. Curiosamente, cardume em inglês diz school. É uma coincidência gira. É uma coincidência gira. E portanto esse efeito dos pares é muito interessante, e por isso é que eu costumo dizer muitas vezes que se tu pegasses numa turma de alunos todos de famílias de meios socioeconómicos altos e metesses nas piores escolas do país, eles continuam a ter boas notas na mesma. Porque esse efeito da quantidade de dinheiro que os pais têm é que é o mais importante claro. Na tua capacidade de ter boas notas. Logo a seguir vem a escolaridade da tua mãe. Exato. Tivesses que fazer uma cadência. E logo a seguir vem os professores. Os professores vêm dentro da escola. Sim. Se esqueceres todos os outros fatores de fora da escola, os professores é 2 a 3 vezes mais importante do que tudo o resto. De qualquer coisa, sim. Isso é interessante. Eu ainda queria perguntar mais uma coisa sobre a creche. Desculpa estar-te a chatear com isso. Não. A creche é um tema importante porque nunca ninguém fala da creche. Nós não falamos da creche. E quando se fala, dá-se esse facto, mas sem o explicar bem. Mas muitas vezes nem dão este facto, eu acho. Não, muitas vezes nem dão, claro. Mas mesmo quando dão, gera esse tipo de desconfiança como os teus amigos e como eu próprio em certo sentido. Não é? E eu acho que essa uma outra maneira de expressar este ceticismo, que no fundo não é bem um ceticismo, ou seja, o que tu disseste faz sentido, não é? E eu próprio, quer dizer, obviamente, as minhas filhas andaram desde sempre na creche, em parte, verdade seja dita, para eu e a minha mulher podemos trabalhar, mas em grande medida porque nós achamos e tivemos cuidado com a escola que escolhemos, precisamente para elas serem estimuladas. Mas eu sempre tive uma dúvida, e a maneira mais fácil de concretizar esta dúvida é, apesar de todas as dificuldades que existem na avaliação de professores, que foi um tema que não falámos aqui hoje, nós conseguimos ter uma ideia de como é que avaliaríamos os professores. Uma óbvia é o resultado dos miúdos nos exames, não é? Não sei se é assim tão óbvio. Não, um ponto de partida óbvio, okay, não é necessariamente o melhor, não é? Mas quer dizer, sim. É o mais óbvio. E como é que tu avalias os educadores de infância ou as educadoras de infância? É tramado, não é? Não, tu consegues avaliar imensas coisas. Consegues? Consegues. Tu consegues avaliar, por exemplo... E avalias? Ou seja, avalias? Não. Pá, claro que não. Tu, no limite, consegues avaliar a destreza linguística ou motora da boca dos teus bebés. Por isso é que nós conseguimos ver logo que durante a pandemia os bebés Covid tinham um atraso muito grande em relação aos outros. Pronto, mas isso dá imenso trabalho, não vais estar a pôr os psiquiatras a ver. Tu estás a dizer que isso é a fase mais importante? Está bem, mas já viste a quantidade de dinheiro que quis gastar a fazer essas avaliações. Então, mas o teu ponto não é justamente que o dinheiro está bem, mas tu tens de chegar a um ponto ótimo. Não, desculpa lá, espera aí, agora tenho que... Tu dizes que é uma questão de empregar o dinheiro no melhor sítio. Está bem, mas eu não tenho está mais bem emprego aqui... Está bem, mas eu não tenho a certeza que a avaliação das educadoras de infância seja o fator mais importante para que a creche seja maior. Não tenho a certeza. Não, pode ser, admito que sim. Faz sentido que seja, não é? No limite, aquilo que eu estava a dizer há bocado é a ciência levada ao extremo não é mais de qualquer outra religião. Eu, no limite, estou super aberto a que daqui a 5 anos me desdigam que afinal a creche não é nada importante porque há dados novos. Não, claro, atenção. Isso é importante. E a investigação não é tua, obviamente. Claro. Mas mesmo que fosse. Claro, e mesmo que fosse, exatamente. Mas é digamos que é o corolário disso, não é? Claro. Se tu dizes que essa é a fase mais importante, certo. Então vamos avaliar os educadores de infância, não é? Não. Tu tens é que avaliar se aquelas crianças daí a 20 anos, isso é uma das grandes dificuldades. Mas isso é demasiado tarde. Está bem, é uma das grandes dificuldades em educação é essa. Pronto, mas tu poderias avaliar os educadores de infância, mas acima de tudo, que é mais importante do que avaliar os educadores de infância, era dar ferramentas aos educadores de infância para serem melhores no seu trabalho. Claro, sim, claro. Pronto. Ambos, né? Se nós tivéssemos dinheiro infinito, sim, avaliem tudo e façam scans às cabeças dos bebés, acho ótimo. Mas tu não deves, desculpa, eu agora estou a ser chato. Não, estás não. Se o retorno é maior nesta fase... Eu só não estou de acordo contigo. Não, eu sei que o retorno é maior, mas não sei se é o melhor uso dos nossos recursos. Se ele é maior e tu estás a usar... Está bem, mas eu antes disso tudo queria que todas as crianças tivessem acesso à creche. Claro, mas uma e a outra não são... Então não são. Então eu não tenho dinheiro para fazer creche para toda a gente e agora vou estar a fazer taques aos... Não, ou seja, desculpa. Para ver o desenvolvimento cerebral das crianças. Claro, eu estou a dizer isto depois de tu dares acesso, não é necessariamente no nosso sistema de ensino, ao qual ainda falta essa fase, não é? Mas teria um segundo passo natural, não é? À partida, pelo menos, não é? Porque... Sim, ao estudo longitudinal, se calhar seria melhor emprego. Mas sim, mas aí é too late, porque não consegues ir 20 anos atrás e dizer aquela educadora de infância não é boa. Ok, bom ponto. A minha última pergunta tem exatamente a ver com isso, agora mais no caso dos professores. Porque precisamente, nós não falámos sobre isso aqui hoje, mas um dos grandes desafios é como é que faz a avaliação dos professores, é aquele tema ultra polémico desde sempre. E há uma coisa, uma ideia que eu tive, que não é exatamente a avaliação de professores, é mais uma questão de
quase de prestígio social. Mas chega a uma ideia gira e como eu não... Bem, primeiro não sei se tu vais partilhar da convicção, da opinião de que é uma ideia gira, mas tu podes aplicá-la de alguma forma, alguma vez, e eu nunca poderia fazer isso. Eu acho que um dos desafios que existem é os professores são das pessoas que têm mais impacto na tua vida. É verdade. E todos nós, para o bem e para o mal, exatamente. E todos nós nos lembramos de péssimos professores que tivemos e de ótimos professores que tivemos. E não há nenhuma maneira de nós lhes agradecermos. Ou seja, a não ser que tenhamos mantido contacto, não é? Nós nunca podemos agradecer-lhes, não é? Quer dizer, nós temos, sei lá, eu tive um professor de História por acaso quero agradecer-lhe um dia destes, mas porque mantive um contacto indireto com ele, mas que me marcou imenso e foi de longe o melhor professor que eu tive antes da faculdade. Ele não recebeu mais €1 por isso, como é lógico, não é? Mas a ideia que eu tive era interessante haver um mecanismo qualquer de imagina, tu aos 30 anos, por exemplo, seres convocado a assinalar os professores que te marcaram retrospectivamente, não é? Claro. Sim, mas imagina, isso também eu acho que isso é um subproduto também do sistema de colocação de professor que nós temos em Portugal. Porque essencialmente os professores não são líderes na comunidade. Claro, exato. E estão sempre a mudar, não é? Sim. Eu, por acaso, no meu liceu fui convidado e honrou muito a fazer o discurso de 100 anos do liceu. Já não sei. Lá, é sério? O Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, no meio de Lisboa. Não, e foi incrível, porque eu não pude ir em pessoa e fiz online de Londres e eles ficaram todos contentes na mesma. E bem, eu fiquei muito honrado, como devem imaginar. E só aconteceu porque aquele professor ainda lá estava, mas por acaso ele agora foi colocado noutro sítio. E portanto isso também é um problema, mas aí é o tema de saber se os professores são líderes locais ou não. Eu acho que eles podem ter esse papel. Não sei se é justo ter esse papel. Mas mesmo que não tivessem, não é? Pois, está bem, mas é difícil tu manteres agora, sei lá, uma pessoa do 4º ano, se foi colocado em FAF agora, como é que eu vou chegar até ele, não é? Ou como é que eu me lembro sequer do nome dele? Ao passo que se eu tivesse andado na escola em Lisboa e ele sempre tivesse estado ali à volta de Lisboa, se calhar conseguia facilmente chegar até ele, não é? Não, mas a minha proposta era diferente, não é? Era a nível nacional, como é que agradecemos esta gente? Eu estou a propor institucionalizar a coisa, de certa maneira. Institucionalizar a coisa, ok, achei que eras tu, porque eu acho que nós discutimos muito pouco os problemas da comunidade e por isso é que eu estava a levar por aí. A minha proposta era, claro que isto tem um caráter, sobretudo simbólico, não é? Mas era institucionalizar a coisa, era tu quase oficialmente receberes um e-mail quando fazias 30 anos a dizer... Pois, isso até podia ser relativamente simples de fazer, não é? Não era muito difícil. Mas eu acho que acima de tudo o que os professores precisam são outras coisas. Claro, é evidente, claro. Isto E por exemplo, uma das propostas que foi muito gira porque toda a gente odiou, da direita à esquerda, foi eu propus que se criasse um Serviço Nacional de Professores. E a ideia era precisamente nós criarmos toda uma estrutura que nos ajudasse agora a acudir esta falta de professores e pronto, ia tentar profissionalizar muita gente ao longo do tempo na escola para se tornar professor de carreira, com formação pedagógica. Exato. E isto é um dos temas que nós falamos muito pouco em Portugal, que é que os professores precisam de continuar a aprender a querer ser grandes professores. E isso tem sido o trabalho que eu tenho feito em Inglaterra nos últimos anos, a uma escala até... Formação de professores. Exatamente, bastante grande, porque se os professores são a coisa mais importante nas escolas, se nós conseguíssemos dar a todas as crianças um grande professor, conseguimos mudar os seus horizontes na vida. Porque a qualidade do professor tem um impacto direto não só nas notas na escola, como nos seus ordenados em adulto. E portanto, se nós conseguíssemos que todos os professores fossem um bocadinho melhores, nós conseguíamos que todas as crianças fossem um bocadinho menos pobres em adultos. Exato. E portanto, os professores podem ser esta ferramenta absolutamente extraordinária da nossa democracia para combater a pobreza. E nós não fazemos bom uso dela porque não os valorizamos. E uma das formas que nós podemos fazer de ter professores mais eficazes, além de lhes dar mais dignidade, é através da formação profissional. Porque a formação profissional de professores faz coisas extraordinárias e a literatura mostra isso. Primeiro, aumenta os ordenados dos seus alunos em adulto. Portanto, logo aí, para combater a pobreza, é um excelente investimento. Investirmos em formação profissional dos professores. Em segundo, torna os professores mais felizes. Os professores têm maior satisfação no emprego quando têm formação profissional. Porquê? Porque têm ferramentas para dar aulas melhores e para ver melhores resultados nos seus alunos e, portanto, estão mais motivados. Aprendem como é que funciona o cérebro dos alunos, reaprendem matérias, novos métodos, e uma parte muito importante que é eles partilham melhores práticas com os colegas. Tu conseguires ter as pessoas a passar tempo juntos. Consegues nivelar por cima. Exatamente, consegues nivelar por cima e dizer, eu fiz isto assim, porque é que não tentas assado? Pronto, e depois aprendem, atualizam-se, aprendem o que é que a ciência diz que é os últimos gritos da aprendizagem, etc. E de facto nós podemos fazer com que estes programas funcionem. Outra coisa fantástica do desenvolvimento profissional de professores que a literatura demonstra é que faz com que os professores estejam mais felizes na profissão e, portanto, queiram ser professores mais tempo. E muitas vezes até ficar nas mesmas escolas e nas mesmas turmas em países onde há essa possibilidade, não é o caso de Portugal. E tu, para fazer isso, tens que conseguir implementar a grande escala sistemas de formação contínua de professores que, no fundo, te permitem que esta população, que é tão importante na nossa democracia, esteja mais feliz e, portanto, nós tínhamos escolas melhores. Parece uma solução um bocado estúpida e simplista para resolver um problema, mas na prática é super complexo. Nós lá em Inglaterra, eu tive a sorte de fazer parte da maior reforma de formação de professores desde a Thatcher, e nós, de facto, foi um desafio muito grande, porque um dos grandes problemas que os professores tinham
É que muitas vezes tu recebes, pronto, acabas o teu curso e o teu mestrado, e depois, olha, agora toma aqui uma turma de 30 crianças que estão ativamente a tentar fazer o teu trabalho todos os dias e desenrasca-te, não é? E nós o que fizemos foi implementar a escala nacional, e foi giro porque foi um piloto financiado por um privado, que nós depois fizemos o piloto, mostramos os resultados ao governo e eles quiseram escalar isto a todas as escolas do país, e nós aplicámos isto no ano passado a metade das escolas públicas inglesas, portanto 5 milhões de crianças. Essencialmente o que aconteceu foi nós percebemos que nos 2 primeiros anos de carreira nós podíamos ajudar aqueles professores a continuarem a ter formação sobre como é que as crianças aprendem, sobre como é que se gera as emoções das crianças na sala de aula e sobre o seu próprio comportamento profissional, e acima de tudo, e isso é que foi um desafio burocrático e operacional mesmo difícil, nós durante esses 2 anos dávamos a todos estes professores, eram 78 mil professores, um mentor mais velho dentro da mesma escola. Sim. E portanto aquela... E a tua proposta para Portugal era mais ou menos seguia nessa linha, aproveitando os professores mais velhos que estão para a formar. Sim. Claramente. E isso eu acho que seria muito importante. E portanto é um investimento, é um coisa logístico e parece simplista, mas não é. Porque mas não parece simplista, não. Parece... Sim, mas agora parece que vamos resolver os problemas do mundo com a formação de professores, mas de facto é extraordinário porque os professores, quando continuam a querer aprender, eles ficam mesmo mais satisfeitos e a evidência é muito clara nisso. E eles melhoram mesmo. Se tu conseguisse em Portugal que todos os professores menos eficazes tivessem a eficácia dos mais eficazes, o número de negativas a português descia de 48% para 10%. É extraordinário. É extraordinário, sim. É absolutamente extraordinário. E custa muito que nós tenhamos esta porção de pessoas que fazem verdadeiros milagres sem apoio nenhum, que são as pessoas em Portugal, e nós não investamos neles como deve ser, dando-lhes melhor dignidade e melhores salários, e não usemos, por exemplo, que eu não percebo como é que não está muito presente na nossa vida coletiva, a forma como podemos usar a tecnologia para ajudar os professores a serem melhores professores e libertar recursos nas escolas para pagar melhor aos professores, para deixar que eles estejam a vida a preencher papelada e burocracia e se possam concentrar naquilo que fazem melhor, que é ensinar. Sim. E custa muito que nós não tenhamos essa conversa e que não tenhamos a pensar nisto neste momento de aflição coletiva, que é não há professores para as nossas crianças. E pronto, os professores são talvez a peça do puzzle preferida no meu trabalho e que eu gostei mais de trabalhar até agora, porque de facto são uma peça no puzzle absolutamente essencial para nós acabarmos com as flagelo da pobreza. Isso para mim é muito importante. Não, na verdade falamos aqui de vários aspectos, né? Tu tens que combatê-la em parte na origem, no lado socioeconómico, na parte de dar acesso às creches e ao pré-escolar, e depois do lado dos professores, não é? Claro. Que no fundo são os vários eixos que tu consegues controlar, não é? E essa proposta de formação é interessante, porque lá estás a dar mais conhecimentos, estás a fazer nivelar por cima a partilha de conhecimento que pode ajudar, no mundo ideal, a nivelar todos pelos melhores professores. E ao dar ferramentas também aumentas a motivação, que é uma coisa interessante, de que acho que todos... E ensinar é uma coisa que eu gosto muito de fazer e acho que é uma coisa que nos dá muito prazer. E se tu tiveres ferramentas, ficas investido no que estás a fazer e é compreensível, enfim, é chato, mas é compreensível teres um mau sistema de ensino por falta de recursos, por seres um país pobre ou whatever. É mesmo uma pena teres um sistema de ensino que podia ser melhor só porque tu não tomaste decisões corretas, mas que não custam necessariamente muito mais dinheiro, não é? Sim, até porque ensinar é das tarefas mais complicadas que o ser humano faz. Isso, exato. E que foge imenso do seu controle. E é muito estranho que o nosso sistema valorize tão pouco essa profissão, não é? De professor, e valorize tantas outras profissões que têm um valor acrescentado muito mais baixo. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Aquela minha, enfim, modestíssima ideia era um bocado nesse sentido, né? Valorizar o trabalho, porque de facto, quer dizer, as pessoas que nos marcam tiveram um impacto em nós, na maneira como nós vemos o mundo e portanto, direto ou indiretamente nas escolhas que fazemos na vida pessoal e profissional, gigante, não é? Claro. Não, completamente. Está tudo ali, não é? Claro. O problema é que ela é desfasado no tempo, e como é desfasado no tempo, tu não podes... Claro. Não, e muitas vezes e há muitas pessoas que dizem isso, que eu fui ser um grande biólogo porque tive um excelente professor de biologia. Isso, um monte de gente, exatamente. Eu até ali nem achava grande graça e depois tive não é? Há imensa gente a essa história. Exatamente. E não é que os professores... Repara, quando falo em pessoas não eficazes, não quer dizer que são pessoas que estão nas tintas. Isso também os há, não é? Sim. Pronto, e há naturalmente pessoas que têm mais jeito e menos jeito. Claro. Mas acima de tudo há pessoas que têm vidas mesmo difíceis, porque é muito difícil dar aulas em determinadas escolas. Então não é, claro. E são desafios gigantescos e que a sociedade, daí eu não consigo perceber porquê, não valoriza. A mim choca-me que para mim os professores deviam receber tão bem ou melhor do que muitas pessoas que trabalham na banca de investimento. Para mim é tão simples quanto isso. Pois, mas isso é difícil fazer. Não, mas logicamente eu não consigo perceber a justificação para isso. Não consigo mesmo. E não percebo como é que a comunidade vive nessa lógica. Sim, tens muitas externalidades positivas nos professores, não é? Pronto, é isso, não é? Eu disse para aí há meia hora que íamos acabar a conversa. E onde é que estamos? Que livro é que tens para sugerir? Posso sugerir 3? Sim, os quiseres. Okay. E não tem de ser livro, não é? Não, vou sugerir 3 livros, só porque foram 3 livros que eu li este verão e que eu acho que dão uma visão
gira sobre... Isso foi tudo para te gabares de teres lido 3 livros no verão, não é? Até li mais, mas estou a brincar. Não, mas porque... Até li mais, mas foi porque houve um acidente de percalço e agora vou ter que dizer 4 livros por causa desse acidente. Foi porque houve 3 livros que me marcaram muito recentemente e são 2 partes do espectro e um no meio. Num espectro e muito a ver com os Estados Unidos foi o Hillbilly Elegy, do J.D. Vance, que é um livro que me surpreendeu muito porque... Vice-presidente do Trump. Pronto, atual vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e que de facto foi uma pessoa que nasceu numa vida miserável, é uma memória autobiográfica, viveu numa vida absolutamente miserável, com uma mãe toxicodependente e um pai que o abandonou aos 6 meses, e é um livro que dá um insight muito importante sobre uma das coisas que estávamos a falar, que é estes jovens que cresceram numa América em ruínas, e de facto o desvanecer do sonho americano. E portanto, uma América em que antigamente um trabalho, por muito mau que fosse, ou por muito baixo que fosse socialmente, era garantia suficiente para sair da miséria e da pobreza. Isso hoje em dia já não acontece. E o livro dá também um insight que eu acho que é importante, que é a distinção entre pobres que trabalham e pobres que não trabalham. E, portanto, que na visão do autor vivem de subsídios e etc. E que eu acho que ajuda a explicar muito a polarização social. No outro fim do espectro é o livro do Didier Ribon, Regresso a Reims, e que é também uma pessoa nascida na classe trabalhadora, neste caso em Reims, em França, que também é outro país que tem problemas de polarização social e política muito grandes, semelhantes aos Estados Unidos. Sim, é uma história idêntica. É uma história idêntica, mas da perspectiva diferente, porque o Didier Ribon é uma pessoa de esquerda. E ele é de Reims e vai estudar filosofia para Paris, e é um filósofo muito consagrado, e nunca voltou para Reims porque os pais zangaram-se com ele zangou-se com os pais, e ele sempre achou que as pessoas em Reims não gostavam dele porque ele era gay. Quando o pai morreu, ele voltou a Reims e percebeu que não, que as pessoas não gostavam dele porque ele era um traidor da classe. Isso tinha aburguesado em Paris. E aqui no meio, porque eu acho que é um tema que nós falamos pouco, há o melhor destes 3 livros, aliás, o único destes 3 que é uma verdadeira obra literária, que é a trilogia de Copenhaga, de Tove Ditlevsen, e que é também uma memória autobiográfica, essa é extraordinária. É muito forte o livro. E, aliás, a tradução do livro em inglês é Childhood Youth Dependency, e é a história da vida dela entre ser uma criança, mulher, em Copenhaga, durante a Segunda Guerra Mundial, da classe trabalhadora, a sua passagem para a adolescência e acabar nas drogas. E é muito impressivo a vida de uma mulher daquela classe social num país que nós temos por muito desenvolvido e rico. E uma mulher. E eu acho que isso é importante, esse sofrimento, e é um livro magnificamente bem escrito, muito mais bem escrito que os outros 2 que eu sugeri. E pronto, e esses 3 livros era o que eu queria sugerir. Se bem que a razão pela qual eu li imensos livros este verão não foi por causa destes 3 livros, foi porque meti numa coisa, e já que se me deres 2 minutos para explicar... meti-me numa coisa sugerida por uma amiga minha que também já acabei este podcast, a Susana Peralta, que é um autor absolutamente horroroso, que se chama Michel Houellebecq, e que escreveu, é uma pessoa horrível, escreveu das coisas mais fantásticas que eu li na minha vida este verão, designadamente um livro chamado, eu não sei como é que é em francês, porque eu li em inglês, que é o Submission. Acho que é o mesmo, pelo menos em português acho que é submissão, traduzir por submissão. Essencialmente o plot, e não estou a fazer nenhum spoiler, é também em França. Quem ganha as eleições é um líder muçulmano que impõe a lei da Sharia, e no fundo é a construção de como é que aqueles personagens vão ganhando algum gosto pela lei da Sharia, designadamente por poderem ter mais que uma mulher, por exemplo, uma mulher nova para ter as suas facilidades sexuais e uma mulher mais velha que está a cozinhar e tem sabedoria para tocar com as crianças. E é muito interessante a forma como nós racionalizamos essas coisas, e o livro está magnificamente bem escrito. E outro que é um livro horrível, também dele, que se chama As Partículas Elementares, em inglês é Atomized. Eu acho que a tradução em português é As Partículas Elementares, imagino eu. Atomized, ou seja, dos átomos, e também de Michel Houellebecq, e assim... Lembro-me de estar a fechar esse livro e olhar para a minha mulher e dizer isto é capaz de ser dos melhores livros que na minha vida. Que é uma frase que nós não dizemos muitas vezes. E de facto, por isso é que acabei a ler muitos livros deste verão, foi porque fui viciado no Michel Houellebecq por causa da Susana, e não por causa dos outros livros de política e mais autobiográfico. E pronto, portanto deixo estas sugestões todas. Boa, pá, impecável. De leitura. Impecável. Eu de conversa, pá. Obrigado. Eu, que acho sempre que já falei imenso de educação aqui no 45 graus e depois... E nem falámos de tecnologia. Ficam sempre temas por cobrir. Enfim. Desculpa lá. Quem quiser saber mais sobre a visão do Miguel sobre tecnologia, onde é que te apanha? Podem ir ao meu website, às vezes tenho lá umas crónicas e umas entrevistas que dou sobre o assunto. miguelherdado.org, se quiserem lá, e podem seguir-me no Twitter ou no Instagram. Boa. E depois daqui a uns tempos podem comprar o meu livro quando ele sair. Exato. Não te vais comprometer com data, imagino. Não. Que é sempre uma má ideia. Não, primeiro tenho que escrevê-lo. Exato. Olha, obrigado, Miguel. Obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com.
Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.